reflito muito sobre que eu quero ser daqui 5 anos, né? Eu quero ser um cara mais forte, eu quero ser um cara mais sábio, eu quero ser um cara mais equilibrado. A performance dela começou a cair e a gente discutia isso no trabalho. Em algum momento, junto com a gerente na época, a gente chegou à decisão que ela precisava ser demitida. Que eu acho que é essa incapacidade que a gente tem de não reconhecer o nosso valor, a nossa força, o nosso poder. Verdade. E isso vai acompanhar a gente, se não cuidado, isso vai acompanhar a gente durante a vida inteira. Para pensar na estratégia e trabalhando, que quando eu desligo, eu gosto de não fazer nada, de ficar um tempo relaxado no sofá, ou batendo um papo com o meu companheiro, ou falando com alguns amigos. É uma coisa que ele nunca vai esquecer na vida dele, porque ele não teve boas experiências com o aniversário. A primeira pessoa que me contratou para um estágio, quando eu não sabia ligar um computador, ele falou assim, como que liga uma TV em casa? Olá pessoal, tudo bem? Sejam super bem-vindos a um episódio especial, incrível, fantástico, enfim, tem diversos nomes que a gente possa chamar, mas vocês viram na temporada 11, lembra? Vocês tivemos um episódio especial Pluris? Pois é, agora na 12ª temporada temos novamente um episódio especial Pluris e com convidados espetaculares, assim, não só referências nacionais, referências mundiais, a gente tá chique, agora a gente tá com o negócio de globais, globais no mundo, tá? Não sei, talvez possa ser artista Rede Globo também. Em algum momento foram, né? Então assim, pessoal, a gente tava aqui no super bastidor, ó, vocês terem uma ideia, eu acho que o esquenta antes da gravação deve ter sido maior aqui, várias histórias incríveis, algumas a gente já sabe, mas a gente vai tentar descobrir mais outras aí, porque o pessoal para não guardarem segredos. Vocês sabem, querem saber. Querem saber mais ainda, querem saber muito as histórias de como é que esses grandes profissionais, quem são eles na vida real. Acho que essa é essa parte mais importante. Então, antes de começar, queria agradecer mais uma vez a Pluris por ter me dado esse presente de trazer grandes profissionais aqui pra gente conhecer um pouquinho, porque vocês sabem que eu já falei em vários episódios, eu sou uma das pessoas que mais aprende, sou uma outra pessoa, depois que começou aqui a conhecer as histórias reais, as histórias de vida, então isso me transformou como pessoa, então obrigado pelo presente de trazer 2 grandes referências aqui pra compartilhar com vocês, obrigado Pluris. Obrigado mais uma vez, Fernando, tá aqui junto com a gente. Hoje vai ser bom, né, pra gente conhecer um pouquinho dessa esfera, né? Mais um dia maravilhoso, nossos galãs globais aqui. Hoje, gente, vocês se preparem, viu? Tem história aí, muita história boa pra vocês. Boa. Gostei desse galã global. Boa. Já vamos pedir já. Já vou entrar no personagem. Já entra no... Boa. Mas quem sabe, de repente, já não tentou fazer artista. Já tentou trabalhar lá. Eu acho que tem história aí, né? Mas legal, o que eu queria primeiro começar agradecendo você, Alonso, é o seguinte, eu sempre gosto de agradecer aqui sempre por 2 motivos. Um, primeiro, pela agenda executiva. Então vocês, enfim, são feras aqui, vocês vão conhecer muito. Eu sei que para você encaixar a agenda, e aí pessoal, quem tá assistindo agora, você tá assistindo de manhã, de madrugada, em qual país, o que for, mas a gente tá gravando agora aqui na parte da manhã. Então você conseguir encaixar a agenda, eu sei que é super complicado, mas mais do que a agenda, para mim eu sempre gosto de agradecer, é por vocês poderem estão aqui para compartilhar um pouquinho da vida pessoal de vocês, história de carreira, para inspirar pessoas. Porque eu conheço bastante gente que é legal, te ajudo tecnicamente, te ajudo no trabalho, te ajudo com isso. Mas você falar um pouquinho de vocês, compartilhar um pouquinho de vocês para inspirar, eu acho que isso é super bacana. Então, super obrigado por vocês terem topado estar aqui com a gente, falar um pouquinho de vocês. E vamos começar essa brincadeira. Então, para quem já acompanha e já conhece... Ih, já ia esquecer, ó. Pessoal, não esqueça, hein? Quem tá assistindo agora, sigam o canal, dê o like... Compartilha e são 4. Ativa o sininho. Boa, o filho agradece. Boa. Então tô lembrando, já ia esquecer. Já ia esquecer. Então assim, quem já acompanha já sabe, a gente vai fazer essa primeira rodada, que a gente chama de rodada de LinkedIn, só para as pessoas relembrarem, se jogar o nome de vocês, quem são vocês profissionalmente, por que são esses mega referências, mas depois a gente arranca essa coisa de trabalho, mas a gente quer saber da história de vida. Mas mais uma vez, super obrigado por vocês terem topado estar aqui com a gente. Quem vai primeiro? Ordem alfabética? Gostei. Boa, César. Começar com A nunca é bom. A ordem alfabética é sempre do meu lado. Boa. Bom, obrigado pela oportunidade. Obrigado, pessoal da Pluris, de ter colocado a gente aqui para dividir um pouco da história. Eu acho fantástico. Obrigado pela oportunidade de estar falando da gente mesmo. Eu sou Alonso Silveira, tenho 45 anos, um pouco mais de 25 anos de experiência. Mais de 20 desses anos em empresas de medical device ou produtos médicos, sempre na área de customer service ou customer care.
Obrigado. Trabalhei em empresas grandes como Becton Dickinson, Medtronic, Johnson & Johnson e atualmente eu sou responsável pelo time de Customer Care da Roche para América Latina, para a parte de Diabetes Care. Show, bacana. Obrigado aí, Alonso. Obrigado. Viu? Super fera, hein? Esse mundo da saúde salvou um monte de vocês. Vocês já tomaram alguns remédios lá dele, ó. Boa, obrigado. Meu LinkedIn é alonso.silveira@hotmail.com, é meu e-mail pessoal. Boa. Muito bom. Não, pega não, senão você vai receber um monte de currículo lá agora. Peça o LinkedIn, chama no LinkedIn. Obrigado, César, também. Bem, meu nome é César, tenho 37 anos. Sou gerente sênior para América Latina na Johnson & Johnson, né? Tenho uma vasta carreira profissional aí dentro de supply chain, já fui responsável por warehouse, transporte, planejamento de inventário. E bem, eu acho que agradeço aí a oportunidade de vocês, a oportunidade que a Pluris gerou pra gente estar aqui, né, se conhecendo, contando um pouco da nossa história e vamos lá. Vamos lá, vai ser bacana, viu, né? Super feras estão aqui, você lembra aí? Eu lembro dele. Quem tá assistindo aí em inglês, espanhol, em francês, em mandarim, ou o que for. Inglês, mas vamos lá. É o Conexão ultrapassando barreiras, viu? Ó. Boa, antes de mandar a primeira pergunta, tem uma padrão aqui que quem já assistiu já sabe, né? Como é que... A gente não quer mais saber de trabalho. Como é que vocês são chamados fora do mundo corporativo, fora do momento corporativo? Imagina que agora tem lá o seu colega da escola ou da faculdade e tá assistindo. Eles não iam falar, ia lá o César, ia lá o... Não, eles iam ter algum apelido, alguma outra forma, ou a família assistindo. Como é que vocês costumam ser chamados todo fora do mundo corporativo? Eu, por sorte, ou não sei, falta de sorte, eu nunca tive um apelido. Nunca nenhum pegou. É mesmo? Sempre fui conhecido por Alonso. Em qualquer ambiente. Nada, não pegou nada. Isso é ruim. Na nossa época, a gente fala assim... Eu vivi isso, porque o Wellington não era fácil. Aí, pô, assim, todo mundo tem apelido e eu não. Aí fica assim... Pô, era o contrário, né? Você queria ter, né? Queria, não. Todo mundo tinha. Quando eu morei na Colômbia, durante um tempo, as pessoas lá costumam diminuir o nome. Então, me chamavam de Alo. Mas algumas pessoas mais íntimas ainda me chamam de Alo, mas são poucas. Então não é um apelido que muita gente pegou. Pensa, assim, que pegou. Ficou sempre Alonso. Alonso ou Alo. Alo. Legal, bacana. Vou começar contando uma curiosidade aqui, né? Eu, durante muitos anos da minha vida, eu fui mestre-sala de escola de samba. Na verdade, eu fui crescido e criado no carnaval, né? De maneira geral. E lá me chamavam de The Flash, foi um apelido que eu ganhei logo quando eu tinha 8 anos, que eu comecei a dançar. E eu dançava muito rápido, né? E aí eu fui mestre-sala da Rosas de Ouro muitos anos. E o presidente me colocou esse apelido e esse apelido pegou. Então hoje, né, assim, eu me aposentei já, faz muitos anos que eu não participo do carnaval mais profissionalmente. Mas quando eu vou no carnaval, as pessoas só me conhecem por The Flash. Assim, se você falar César, ninguém conhece. É o The Flash. E aí eu lembro que nas próprias transmissões da Globo, da época, né, eles falavam The Flash, eles não falavam o meu nome, né? Então isso só reforçava ainda mais, né, essa questão do apelido. Pô, tô falando que tinha global. Hoje eu tava ali fora do bastidor. Eu tava falando no bastidor e acho que eu já vi na televisão alguma coisa. Não erramos, né? Não erramos. Boa. Então, assim, vou mandar a primeira também, que é quem assiste a gente já faz várias vezes, mas depois a gente vai mudando um pouquinho. Porque, assim, hoje são grandes profissionais reconhecidos no mercado, nacional e internacionalmente, dentro de uma área de experiência, atendimento, relacionamento com o cliente. E a gente sabe que, até para a indústria, né, ou para grande mercado, no passado não era assim, pô, o que eu queria ser quando crescer? Eu quero tomar conta de relacionamento com o cliente no... Eu acho, eu acho, pode ser surpresa ou não, mas que era difícil ter essa visão, até porque as profissões evoluíram. Então, assim, até porque isso é legal depois pra gente conhecer o DNA de vocês. Quando vocês tentam pegar lá atrás, assim, que de vez em quando é bom fazer retrospectiva, pô, o que eu queria ser quando crescer? Quando eu comecei a pensar, assim, entender trabalho, meus 12, 13, 15, 16, o que vocês imaginavam, assim, qual era o sonho... profissional de vocês? Porque eu tô agora tomando cuidado de falar a idade, porque já teve gente com 9 anos que ganhou o primeiro dinheiro, já teve gente de 13 anos recebeu a primeira promoção. Então, assim, verdade. Quando vocês imaginam ser novinho, assim, cara, o que era meu sonho ser quando crescer? Eu sempre quis trabalhar em escritório. Eu não sabia o que fazia no escritório, mas a minha referência de profissional eram as pessoas que trabalham. Eram novela ou filmes de televisão, de sessão da tarde, mas que as pessoas trabalhavam com um computador na frente. Eu lembro disso, não sei o que eles faziam. Alguns tinham secretária, alguns tinham motorista. Era aquele padrão de profissional executivo de sucesso, gravata, que tinha um computador. Eu pensava em trabalhar com alguma coisa daquilo.
Na adolescência isso foi mudando um pouco, porque eu achei que fosse um pouco mais difícil, que não tinha uma profissão, e eu venho do interior de Minas, que profissional reconhecido tinha que ser doutor. E doutor era ou médico, ou advogado, ou engenheiro. Outras profissões não existiam. Sim. E minha mãe queria muito um filho médico. Então eu achei que eu tinha que ser médico para seguir o que minha mãe queria. E aí eu comecei a estudar, falei, não vai dar certo, não tem essa vocação. E aí eu falei assim, eu preciso pagar a faculdade. Antes de pagar a faculdade, eu fiz um curso técnico e eu comecei a fazer estágio numa empresa de medical advice. E eu falei assim, eu posso ajudar na saúde das pessoas sem necessariamente ser médico. Olha só. E aí eu comecei a pensar, sair da parte técnica, escolhi para a parte administrativa, comecei trabalhando em qualidade, depois um pouco de relação com o cliente, isso com 18, 19 anos. E aí eu falei, é isso que eu quero. Eu quero... Pô, já começou lá no início nesse mundo, então. Já pensando em ter esse contato com o cliente de alguma maneira. E depois que apareceu a possibilidade de gestão de pessoas. Então eu acho que assim, eu escutei há pouco tempo que toda a realidade um dia foi sonhada. Então eu sonhei estar na posição que eu estou hoje porque eu queria isso, essa vida um pouco louca às vezes, de ajudar na vida de um paciente. Tudo que a gente faz, tem alguém lá na ponta que vai ser beneficiado ou não, se deu errado. Mas eu sou um médico por trás da medicina. O apoio do médico. Não, e que não deixa de ser uma pessoa fundamental para os médicos. Mais de 20 anos fazendo tudo que os médicos precisam dar certo, sabe? O produto chegar na hora certa, na hora pra... É qual cidade de Minas? Juiz de Fora. Juiz de Fora. Ah, é verdade. Carioca do Carioca. Não, é Juiz de Fora. Não, cidade do Rio. Cidade do Rio. Juiz de Fora faz parte do Rio de Janeiro, né? Então, resumindo, eu acho que eu tô hoje o que eu queria ser quando eu era criança, com 10, 12 anos. Ah, que legal. Sabe um tema que você comentou aqui que é engraçado, que nunca tinha me parado para refletir sobre isso? Antigamente a gente tinha uma imagem de, por sucesso, a pessoa de terno, gravata e tudo. Hoje, eu já ouvi isso algumas vezes, a pessoa vê terno e gravata, esse cara, tá trabalhando ali no banco, é vendedor, alguma coisa, já não necessariamente é a referência. Tirando do mundo jurídico, que é normal, né? Não necessariamente é mais a referência, o político, não necessariamente o terno e gravata é a referência. Mas você sabe o que é legal? Né? Até pegando um gancho do nosso super-herói aqui, The Flash, o seu trabalho, aliás, o trabalho de vocês é um trabalho de super-herói, né? Total. Vocês estão por trás, fazendo com que as coisas aconteçam para os médicos que estão lá na frente, enfim. É um trabalho maravilhoso, né? É óbvio que a gente vai falar muito da vida pessoal, mas é uma coisa está atrelada à outra. Principalmente quando uma coisa que você tinha desde criança, né? Com o objetivo, poxa, quero chegar ali, chegou e ajudar pessoas. Poxa, isso é uma missão de vida, né? Sem dúvida. Isso é muito legal. Cara, eu acho que eu fui sonhar um pouco mais com isso, um pouco mais velho, né? Acho que da onde eu vinha, né? Da condição de vida que eu tinha, acho que eu não tinha muito essa coisa. Acho que a minha preocupação era mais comer, vestir e oferecer uma condição melhor pra minha família, né? Mas eu lembro que eu via caixa de supermercado e eu via caixa de banco e eu achava aquilo um máximo. E eu falava assim, gente, de alguma maneira eu quero estar aqui frente às pessoas, né? E processando alguma coisa pra poder entregar pra elas, né? Eu achava isso um máximo. Legal. E eu lembro que depois, crescendo um pouco mais, eu criei uma imagem na minha cabeça, vestido de social, assim. Eu lembro dessa imagem, né? Vestido de social, de pé, e como se eu estivesse orientando alguém. Isso foi uma imagem que eu criei na minha cabeça do profissional que eu gostaria de ser. Ou do lugar onde eu gostaria de estar. E quando eu olho hoje, eu acho que é exatamente um pouco disso que eu visualizei, eu determinei lá atrás, mas eu não sabia que ela ia tornar essa forma que ela tem hoje, né? Então, acho que era isso. Acho que de algum jeito, dentro de mim, eu determinei trabalhar com atendimento, servindo. Mas qual foi o teu primeiro trabalho que você teve? O primeiro que você fez? Cara, eu fui menor aprendiz do INSS, trabalhava no arquivo, né? E minha missão ali durante aquelas 4 horas era arquivar os processos corretamente. Então, eu tinha que ver o número do beneficiário, tinha um código lá de benefício, e eu tinha que ir lá andar naqueles corredores gigantes que tinha e anexar. E aí tinha uma meta, sei lá, você tem que arquivar 50 processos por dia, 60 processos por dia, né? E eu sempre fui essa pessoa de missão dada, missão cumprida. Então eu ia lá e executava muito bem. Mas eu tinha um desejo muito grande de trabalhar no atendimento. Igual aqueles servidores públicos que atendiam os beneficiários, seja na parte de renovar um benefício, ou seja na parte de perícia médica. Eu queria estar no front ali com as pessoas, porque eu achava um máximo essa coisa de você atender os outros, né? Não, top. Aí, prepara aí uma pergunta pra ele. Tinha algum, assim, dessa época aí, dos primeiros trabalhos de vocês, tinha alguma coisa que vocês que fizeram assim, que você falou, pô, fiz isso aqui, me destaquei, todo mundo gostou pra caramba do que eu fiz?
Vocês lembram lá do início, falaram assim, pô, isso aqui na hora de guardar lá, o cara criei uma estratégia para poder fazer mais rápido, criei alguma coisa, ou lá na minha primeira atividade lá no escritório, eu criei alguma... Vocês lembram de alguma coisa que assim, pô, isso aqui eu fiz foi... É quase se vocês lembrassem o primeiro elogio do trabalho. Acho que a minha carreira ela foi pautada um pouco nesse tipo de situação, né? Eu lembro que quando o meu primeiro estágio numa grande multinacional, todos os meus outros pares estagiários, eles eram estudantes da USP ou de faculdades de primeira linha, e eu sou filho da escola pública, eu fiz uma faculdade de segunda linha. E nessa época eles já falavam 2, 3, 4 idiomas, eu não falava nada. Então, assim, eram pessoas muito mais bem preparadas do que eu. E eu entendi que para eu me destacar frente àquelas pessoas e ser efetivado, que era o grande objetivo de todo mundo, eu tinha que trabalhar muito mais que eles. Então eu lembro que na época a gente tinha que fechar cases de grandes complexidades, né? Então, eu trabalhava com tecnologia, então entregou as máquinas sem processador. Então eu precisava fazer uma investigação de causa raiz, propor uma solução e executar esse plano até o fim. E eu lembro que a gente tinha uma meta e que, sei lá, eles fechavam 30 casos. Eu falei assim, não, eu vou fechar 90, né? Porque o meu destaque, ele tinha que ser com base no que eu entregava. Porque de um ponto de vista de preparação, de skill, de know-how, eu já estava muito atrás dele. Legal. Né? Então eu acho que... E durante toda a minha carreira eu fui entendendo um pouco disso. Poxa, eu quero mudar de profissão, né? De posição. Cara, deixa eu pegar isso, né? Pra eu abraçar, pra que as pessoas reconheçam o meu valor, a minha performance e entendam que eu sou uma pessoa elegível a essa pessoal não vai ficar puto contigo. Pô, tá fazendo muito mais do que a gente aqui, pessoal. Talvez, mas eu tinha os meus motivos, né? Eu não queria ser melhor do que ninguém. Eu só queria, de alguma maneira, mostrar o meu valor e me destacar. Né? Teve lá também, né? Eu acho que teve, e na verdade teve antes do trabalho formal. Meu primeiro trabalho foi servente de pedreiro. Meu pai é pedreiro, aposentado, tem 80 anos agora, então eu comecei a trabalhar com ele. Foi um grande desafio, porque meu pai é um ótimo profissional. Talvez não seja tão bom pai quanto profissional, e ele me ensinou muito. Uma coisa que ele fez, que ele ensinou tanto para mim quanto para meu irmão, e a gente trabalhava no período de férias, porque eu queria ter meu dinheiro para gastar com as minhas coisas, fazer meu crediário, sem ter que pedir nada pra ninguém. Não tinha cartão de crédito nessa época. Sim. Então ele ensinou pra gente que sempre tem alguma coisa para fazer. E o serviço do servente, do ajudante do pedreiro, é o pior de todos, porque ele é o primeiro a começar e o último a parar. Meu pai trata as ferramentas dele como se fossem utensílios de cozinha, tem que estar brilhando. Então eu aprendi que o que ele gostava era de, quando ele começa a trabalhar, já estava tudo preparado, e quando ele termina, tudo tinha que estar muito arrumado, limpo. Então eu aprendi com ele que tem que estar tudo preparado para começar, e depois que termina tem que estar tudo organizado. Legal. E aí eu aprendi, eu adiantava tudo e falava assim, agora eu tenho meia hora de descanso para poder, agora que eu já adiantei tudo para ele começar. Ele falava, não, agora que você já começou, você tem mais coisa para fazer. E ele sempre tinha alguma coisa para acrescentar. Isso me ajudou no meu primeiro estágio lá no curso técnico, na Federal de Juiz de Fora. Eu tive um professor que me ajudou a arrumar um estágio, um trabalho de interno, num curso de informática. E eu não tinha computador, eu não sabia mexer em computador. Então ele falou, não, você vai fazer o trabalho administrativo, cuidar da matrícula dos cursos, fazer tudo datilografando, não tinha ainda impressora. E aí o computador era só acessível para os professores. Eu falei assim, se eu quiser aprender alguma coisa, eu preciso ser professor, mas eu preciso aprender a mexer com o computador. Então, a lição do meu pai, que sempre tem alguma coisa para fazer e começar antes, eu chegava antes do meu turno para estudar, aprender. Em 3, 4 meses eu comecei a ensinar DOS. Então, eu acho que você entrega um pouco da idade. Entrega um pouco da idade. Então, pessoal, pega essa dica aqui, porque eu acho que falou um tema importante. Nossa, acho que eu já repeti em uns milhões de podcasts aqui que eu aprendi com a Aninha. Beijo, Ana. O pai dela falava, aprenda algo novo todos os dias. Seja com porteiro, com amigo, com ônibus. Tem que cheguei em casa hoje aprender algo novo. E olha um negócio interessante que eu nunca tinha parado para pensar quando você falou do antes e depois. Na nossa vida, em projeto, qualquer coisa, assim, tem gente que começa, mas cara, tá tudo preparado antes de começar. E depois você termina. Você concluiu tudo certinho depois de terminar. Eu tenho absoluta certeza que quem tá assistindo também, o pessoal fala assim, não. A resposta é, poderia ter preparado um pouquinho melhor antes de começar. E no final, putz, acho que poderia calibrar um pouquinho depois antes de fazer. O mega, assim, eu tenho absoluta certeza que a maioria fala assim, poderia ter ficado um pouquinho melhor, poderia lá. Putz, mega aprendizado. Manda uma aí já. Vamos lá, então deixa eu aproveitar. Porque assim,
nitidamente, nós estamos falando de duas pessoas que realmente têm aquele início, meio e fim, né? Então vocês são muito bons na acabativa. Mas tem o processo, né? Nesse processo. E durante o processo, a gente falou muitas coisas boas, mas sempre tem os percalços, né? Tem alguma história, principalmente no início, no jovem, início de carreira, que, poxa, olha, isso aqui eu fiz lá atrás, não faria de novo, isso aqui vale para os jovens que estão em casa, olha, tem que ser persistente. Queria ouvir um pouco de vocês em relação a isso, principalmente porque a nossa juventude hoje em dia é uma juventude que o time deles é diferente da nossa época. Eles são muito imediatistas, né? E nem sempre porque fácil olhar hoje a trajetória é uma carreira de sucesso, mas tendo durante o caminho muitos momentos que a gente fala, poxa, preciso repensar, isso aqui eu tenho que mudar, tenho que ser persistente, resiliente. Então queria ouvir um pouquinho de vocês. Mas o mundo mudou, só completando, a gente fala muito do jovem acelerado, mas também o mundo mudou, né? Isso. Assim, acho que esse é uma adaptação. Por que eu tô falando isso? Que tem velho meio que também tá no... é verdade. Não dá pra generalizar. Mas é um excelente ponto, porque... E só reforçando, não é só início de carreira que passa o sistema, não. Tem gente hoje tá em transição de carreira também, que parece que zera o taxímetro, né? É verdade. Excelente pergunta. Eu acho que você zera o taxímetro toda vez que você vai para uma oportunidade nova, né? Seja na sua área, ou seja, porque sempre alguma coisa vai mudar e sempre alguma coisa você vai ter que aprender, né? Eu costumo dizer para as pessoas, né, o percalço que eu vou trazer agora, acho que é uma coisa que me acompanha durante toda a vida, né? A gente estava até falando um pouco aqui antes disso, que eu acho que é essa incapacidade que a gente tem de não reconhecer o nosso valor, a nossa força, o nosso poder. Verdade. E isso vai acompanhar a gente, se não cuidado, isso vai acompanhar a gente durante a vida inteira. Então, acho que uma das grandes desafios da minha vida como profissional era justamente reconhecer a grandiosidade que eu tinha e a relevância que eu tinha como profissional para aquele contexto, para aquele conteúdo, né? Então, tinha um pouco de senso de inadequação, tinha um pouco de síndrome do impostor. Tinha muito, assim, de algum lugar, tu fala assim, eu não consigo. Não, né? Cara, a primeira vez quando eu me tornei gerente, que me convidaram para participar do board, né, da companhia, eu lembro que eu sempre falava assim, o que eu tô fazendo aqui? Eu sempre tinha essa sensação, né? O que eu tô fazendo aqui? Então, eu tava o tempo inteiro me questionando se eu deveria estar naquele lugar. E isso, de alguma maneira, me paralisava. Porque eu falava assim, cara, se eu falar, essas pessoas vão reconhecer que eu sou um impostor, ou que eu sou inadequado, ou que eu não deveria estar aqui, né? Era mais ou menos assim os meus pensamentos internos, que nem eu, né, conhecia, né? que eu nem conhecia. E eu acho que entra um pouco também a questão da sua história, né? A minha história era muito diferente da história dos meus pares, então eu tinha um pouco de querer esconder, né, aquela história que eu tinha. Então isso, de alguma maneira ou de outra, me paralisava e era uma coisa que eu tinha que ir trabalhando o tempo inteiro, porque num determinado momento ela me paralisava, ela não fazia com que eu conseguisse avançar, né? Então eu acho que e por vários motivos, né? Então já começa pelo cor da pele, né? Eu trabalho numa empresa que não existem pessoas negras, né? Então assim, eu não consigo me reconhecer como uma pessoa de sucesso naquele contexto. Entendi. Porque as pessoas de sucesso, elas são diferentes de mim, né? A gente passa também por questões de orientação sexual. Então, assim, poxa, se a sua orientação sexual, de um ponto de vista social, ela é inadequada, né? Como que eu vou trazer isso pra dentro do meu trabalho? Então, tudo isso vai somando. Então, acho que esse desafio de você reconhecer, né, que você é um grande ser humano antes de qualquer coisa, que você é um grande profissional e que a partir da sua individualidade você vai colaborar da maneira que você pode para aquele contexto, acho que é uma coisa muito importante. Porque quando você vai fortalecendo essa consciência dentro de você, você não para, né? Você fala assim, não, eu quero chegar lá, o que eu preciso fazer para chegar lá? E aí você vai, né, vencendo a sua negatividade, vencendo a sua fraqueza, que eu acho que é o maior obstáculo que a gente tem, essa nossa fraqueza, essa nossa negatividade, a nossa covardia de não avançar, né? Sensacional, porque assim, acho que uma das coisas que... acho que um dos presentes aqui que o podcast é mais de um ano, mais de 150, quase 200 amigos que viraram amigos, passaram por aqui, que são esses exemplos que as pessoas acabam... Você deu um exemplo... Não, eu acho que eu não posso, né? E de repente... E aí, gente, vou separar aqui para não entrar no mérito falando de preconceito que existe, que existe, não. Que as pessoas muitas vezes começam por ela achando
E você vê grandes profissionais, você pode ver que tem histórias completamente diferentes que conseguem, né? Então, de vez em quando, as pessoas travam mesmo, acham que não conseguem, né? E não só por uma questão de... pelas suas características individuais serem diferentes, por exemplo. Mas a sua criação, ela vai determinar muito como que você se vê durante o mundo. Então, pode ser uma pessoa que ela tenha características padrão, mas ela não consegue reconhecer o valor dela, né? Ela não consegue avançar, ela não consegue entender que ela pode chegar onde ela quiser. Então, esse trabalho, né? É um trabalho que eu faço até hoje, todos os dias, né? Perfeito. Então, quando eu assumi a posição que eu tô, né? Poxa, como é que eu vou conversar com clientes em espanhol? Não é a minha língua nativa, eu vou falar de um jeito que não é perfeito. O que será que ele vai achar? Ele vai dar risada da minha cara? Não, mas eu vou, né? Com medo, mas eu vou, né? Sendo perfeito ou não, é o melhor que eu posso entregar. E o mais importante é a gente observar que o resultado final, ele foi positivo. Então, mas é um exercício, uma terapia individual de você com você mesmo o tempo inteiro, né? Não, e é legal um grande executivo estar falando isso, porque isso é uma realidade que acontece com muitas. Acontece muito, e eu faço eco a todas as suas palavras, porque é muito legal saber que outras pessoas passam pelo mesmo que eu passo. O impostor está aqui o tempo inteiro. Você não se encaixa, você não veio desse lugar. O que você está fazendo aí? A falta de representatividade faz isso com a gente. Foi muito bom você ter trazido à tona também a questão da orientação sexual, porque eu nunca tive referência de um profissional homossexual nas companhias que eu queria trabalhar. E hoje eu sou esse profissional. Que legal. Eu gosto de ser esse espelho para a referência. Essa referência. Perfeito. Porque a gente está no mês de orgulho LGBTQIA+, e é muito legal trazer isso num podcast público que muita gente está vendo, porque na minha época, quando eu comecei a trabalhar e estudar, eu falava, não é possível, eu não posso ser gay e ser um bom profissional. Não dá match. Eu tinha isso na minha cabeça. Então, eu tive que, em alguns momentos da minha vida... E tinham diversos, né? Mas não eram públicos, né? Não podia, existem, né? E eu falava, então, eu prefiro ser o quê? Um bom profissional ou seguir minha orientação? Não, eu preciso ser um bom profissional porque eu preciso ajudar minha família, eu preciso trabalhar, eu preciso ter dinheiro, eu quero as minhas coisas. Então, você deixa a sua sexualidade de lado por conta de uma coisa que é mais importante, a sobrevivência. A partir do momento que eu me entendi, me aceitei e publiquei isso para todo mundo que estava, e por sorte, não sei se por sorte ou por alguma coisa maior, eu sempre trabalhei em empresas que isso nunca foi um problema, isso nunca foi um tema. Bacana. E lógico, nunca foi tão público quanto é hoje. Eu começo, quando eu fiz a entrevista para a posição que eu tenho hoje, a primeira coisa que eu falei, eu tenho um marido, eu não tenho uma esposa, porque quando você fala, como é que você é casado? Sou. O que sua esposa faz? É a pergunta que vem na sequência. E eu falo, eu não tenho uma esposa, eu tenho um companheiro, eu tenho um marido e ele é dentista. E a conversa flui. Isso eu não tenho mais o medo que eu tinha 10 anos atrás. Então, um pouco do que o César falou é muito verdade, mas eu completo que a gente tem que ter paciência e persistência. Não adianta você só ser paciente e esperar que vai passar, não. Você tem que persistir. Perfeito. Falar assim, olha, é lá que eu quero chegar e é para isso que eu vou trabalhar. E deixar o impostor brigar com ele o tempo inteiro. É engraçado, você tocou um ponto que eu não me enxergava que podia ser os dois, né? Sim. Olha que negócio maluco, né? Exatamente isso. Ótimo. Mas uma coisa que eu queria colaborar aqui, né? O maior poder da sua vida está na sua história. Sim. Né? E eu vou falar para as pessoas. Falar para as pessoas que estão ouvindo a gente, né? Assim, não tenham vergonha da sua história. Né? Porque eu acho que foi uma coisa que eu tive durante algum tempo da minha vida. E quando eu comecei a contar a minha história para as pessoas, eu me tornei muito mais forte, né? Muito mais respeitado, muito mais admirado pelas pessoas. Então, teve, né? Quando eu entrei nesse grupo que eu falei para vocês, do time de liderança, a gente estava fazendo um curso de comunicação não violenta com uma consultoria, e tinha uma dinâmica que você tinha que trazer coisas importantes da sua vida, né? Então, tava eu representando, né, supply chain lá e todos os outros executivos. E aí, a gente tinha tido algumas conversas prévias com essa consultora, que também é uma coach, a gente tinha contado a nossa história pra ela. Num dado momento da minha apresentação, eu lá passando as fotos, trouxe essa passagem do carnaval, trouxe essa passagem que eu sou budista, então, né, disso quanto que a espiritualidade era importante pra mim. Quando eu terminei de falar, ela falou assim, conta pras pessoas o que a sua mãe fazia. Na hora, meu olho encheu de lágrima. E eu fiquei, tipo, mudo, assim, sabe? Aí eu falei assim, minha mãe era doméstica. Durante, né, até os meus 16 anos de idade, eu morei na casa dos patrões da minha mãe. Cara, contar isso dentro daquele grupo que as pessoas não sabem o que é isso, pra mim foi libertador,
né? Eu me senti muito mais livre, tipo, não tô escondendo nada, não tô escondendo, né? Que eu sou totalmente aberto. Eu sou totalmente aberto. E fez com que as pessoas começassem a olhar pra mim de uma maneira muito diferente. E eu também começasse a entender que, tipo assim, cara, eu sou bom pra caramba. Porque eu comecei, tipo, no menos 20... né? E eu tô aqui de igual pra igual com essas pessoas que já talvez começaram no 10, né? Elas estavam muito mais na minha frente, né? Quando eu decidi alguma coisa. Então eu acho que eu acho que contar a nossa história pras pessoas, eu acho que é muito poderoso. Sim. E todo mundo aqui tem uma história de sucesso, uma história de independente da tua história é importante. A gente tava falando isso nos bastidores, que a pessoa, não, minha história não é muito legal. Eu gosto muito do copo mexer. Eu não sou as pessoas, sabe? Eu sou uma pessoa de leitura. Eu gosto de história, né? De estar na ponta. E quando você fala assim, o conceito da diversidade na prática, porque o pessoal fala, não, empatia é me colocar no lugar do outro. Cara, calma. Você pode estar mais próximo, entender, porque você não pega trem 2 horas, você não viveu isso. Você se colocar realmente. Cada um tem uma história de vida. Sim. Então, quando você fala assim, putz, minha mãe, morei na casa dos patrões. Olha o nível de qualidade de pessoas de confiança, nível de entrega, para a pessoa permitir você dormir na sua casa, morar na sua casa. Então isso já começa, na verdade, você fala assim, eu comecei 20 pontos atrás. Não, talvez você começou 20 na frente, porque hoje dentro das relações seja de gestão de pessoas, seja de relação de negócio, hoje e sempre muito tempo, a relação de confiança sempre foi muito importante. Porque não adianta eu fazer negócio com quem eu não confio, não adianta eu ter uma relação com confio, não adianta eu ter uma equipe com quem eu não confio. E na tua história de início, começa por uma relação de confiança do patrão com a sua mãe, de você estar lá dentro porque confiavam em vocês. Então, na verdade, a minha visão, né, é que na verdade você começa 20 na frente de muita gente, porque desde o início, a tua origem, o teu DNA... começa porque nós somos pessoas de confiança, a gente trabalha, mas somos pessoas de confiança pra estar nesse mundo, né? Que essas referências são equivocadas, né, Wellington? Então, assim, né? Olha como é que são as coisas. O que é um grande ser humano ou um grande profissional, né? Quem fala muitas línguas, quem já teve a oportunidade de fazer um intercâmbio, ou uma pessoa, né, que, sei lá, manja muito de um Excel, você sempre tá no técnico, né? Você nunca tá no humano. No soft né? Legal. Então, acho que você tem razão quando você diz, né? Talvez eu tive experiências da minha vida que me trouxeram até aqui que os meus pais não tiveram. Pois e que hoje eu nado abraçado em coisas que eles se enroscam. Então eu acho que é isso, assim, né? Eu acho que não tem o certo, né? Eu acho que tem a sua história, né? Acho que você precisa viver a sua história. E a sua história, sobretudo, tem que ser algo que incentive as pessoas a se tornarem melhores e a terem coragem, né? De ser quem elas são. Perfeito. Então, hoje vocês são grandes profissionais de inspiração. Foi legal, Fernando, trazer essa pergunta de erros, oportunidades. Mas quem inspirava... Vamos falar um pouco mais do passado, porque hoje, como um profissional mais experiente, fica até mais fácil. Lá no início, em alguns momentos, quem inspirou vocês ou quem vocês buscavam apoio naquele momento de, cara, preciso tomar uma decisão? Porque a gente já brinca aqui várias vezes, né? Que normalmente altos executivos ou CEO eu vou pegar referência CEO, mas altos executivos também. São os cargos mais solitários, você fala assim, pô, se eu faço isso aqui com o board, o cara vai achar que eu vou fazer merda. Se eu faço isso com a minha equipe, a equipe tá desesperada. Se eu falar em casa, o nego vai achar que vai dar problema. Então, de vez em quando, tem umas decisões que você pode compartilhar, mas de vez em quando você tem que buscar de alguma outra forma com alguém. E eu já ouvi bastante, acho que essa pergunta eu sempre faço aqui, porque eu já vi bastante gente, putz, eu não tenho ninguém para me orientar, porque não tem ninguém que trabalhou em grande empresa, ninguém tem uma formação. A pessoa acha que o tema técnico é que pode inspirar. De repente, as pessoas que inspiram são as pessoas mais humildes possíveis. Aonde vocês buscavam, quem inspirou vocês nos momentos iniciais que você tomar essa decisão? Enfim, como é que eu tomo? Eu sempre busquei referências próximas. Sempre me inspirei nas pessoas que me contrataram, que criaram essa relação de confiança. Então, assim, eu tive também uma sorte de ter tido líderes fantásticos. Então, o primeiro, aquele lá que me contratou, primeiro meu pai, que me ensinou toda a referência de trabalho, eu sempre estava aberto para responder qualquer dúvida. A primeira pessoa que me contratou para um estágio, quando eu não sabia ligar um computador, ele falou assim, como que liga uma TV em casa? Eu falei assim, apertando o pau. O computador é a mesma coisa. E eu tinha 14, 15 anos. Ele abriu um novo mundo para mim. Ele falou assim, aperta esse botão. E o mundo se abriu. Eu entrei no mundo da tecnologia. Parece que eu sou mais velho do que eu já. Mas isso foi há
quase 30 anos atrás. E é muito, muito louco de ele ter virado essa referência. Sempre que eu tinha dúvida, ele estava lá para perguntar. E para responder o que eu tinha. E isso me orientou, essa relação de confiança me orientou para todos os outros trabalhos. Então, quando eu ainda tenho essa referência interna também, eu me foco muito no meu líder hoje, porque a gente tem essa relação de confiança que eu tentei construir desde o início. Então, para onde que eu vou? O que que eu faço? Eu acho que ninguém melhor do que o próprio líder que está dentro da empresa para te orientar em situações profissionais, porque além de ter o expertise profissional, o background todo, ele tem a cultura da empresa. Ele sabe o que que é importante naquele momento. Então, na dúvida... Mas para algum tema pessoal, isso até no profissional, mas algum tema de decisão de... Putz, cara, vou trocar de área, não vou trocar de área, vou fazer algo... Aquele momento que... De novo, acho que na realidade atual até um pouquinho mais fácil, né? Não, mas tem aquele momento, fala assim... eu lembro que no início da juventude ficava, assim, coisa que eu não fui promovido, ficava, puta, vou pedir demissão, vou mudar. Aí tinha um amigo que falava assim, você tá falando de quê? Eu não tô falando, você tá falando de trocar de trabalho, mas você acha que vai mudar de empresa, isso vai acontecer? Então acho que, assim, tipo assim, você vinha todo... tem coisas que... Então, de vez em quando ia dar umas explodidas, ou assim, pô, eu recebi uma proposta A, uma proposta B, eu saio da empresa ou não saio da empresa, ou já teve aqui, tomar decisão de mudança, chegar pra família e assim, gente, ó, vamos nos mudar, não vou mudar. Alguma coisa assim, que não era tech, teve alguém que, ou você buscava também dentro do trabalho, essa pessoa de confiança também ajudava nas coisas fora? Nas decisões pessoais, eu tenho que ser honesto aqui, que eu sou bem teimoso e bem obstinado. Eu quero uma coisa, não importa muito a opinião Boa. Mas, tem que ser autêntico. De ser casado, você não pode tomar uma decisão que vai interferir na vida dos dois sozinho. Então, assim, a referência que eu tenho é o meu companheiro, então vamos... E aí, mas eu já levo o plano, olha, a gente tem essa opção e essa. Eu prefiro essa. Não, era isso vou direcionar. Era isso que eu ia perguntar. Ó. Eu queria a sua opinião, mas já entendendo que é isso, e tem que ser assim. Mas se você quiser falar algo... Eu entendo que às vezes é difícil lidar comigo nessas questões. Desculpa, amor. Boa. E a gente... Mas eu sempre sou muito aberto para escutar. Por mais que eu acho que a minha opinião vai ser a correta. Então... Essa foi boa, muito boa. Hoje você tava falando aí, eu tava pensando aqui, né, pessoas... Acho que tem duas pessoas que marcaram muito minha vida. Acho que profissional foi o primeiro líder que... A gente pode falar nome aqui? Pode, à vontade. Fica à vontade. O primeiro líder que me deu a oportunidade, que mudou minha carreira, né? Chama Renato Sartori. Hoje legal. Ele mora nos Estados Unidos. E eu acho que ele... Sabe aquela pessoa que você olha e você fala assim, eu quero ser igual ela quando eu crescer? Né? Eu achava ele um cara tão inteligente, tão bem articulado... talvez eu nunca tenha tido a oportunidade de falar isso pra ele. E a maneira como ele me desafiou a eu me desenvolver era muito interessante, né? Então ele era meio Capitão Nascimento, né? Ele era aquele chefe ele era aquele chefe que você levava uma apresentação pra ele, ele falava assim, mas como você chegou nesse dado? Abre essa planilha, né? Deixa eu ver a linha tal, né? E isso fez com que eu aprendesse a me preparar melhor para as coisas, né? Então, quando eu ia conversar com ele, eu ia muito mais preparado, né? Eu já tinha estudado, eu já tinha entendido, eu já tinha criado consciência daquilo que eu estava apresentando para ele, né? Então eu acho que ele foi uma pessoa que me inspirou muito nesse sentido de me tornar um profissional que talvez nem eu sabia que eu queria ser, né? Mas ele veio com essa referência, né? Legal. E eu acho que em momentos... Não, e só abre uma aspas, pessoal. Você viu que é uma referência não necessariamente direta que você pediu ajuda, não. Pelo tipo de exemplo e atitude. Essa é legal também, porque as pessoas... Não, aquela pessoa vai me esperar porque eu vou perguntar alguma coisa pra ela. De vez em quando você não precisa nem interagir, você... E eu acho que passa por isso também, né? Boa. Se fosse tal pessoa, que decisão ela tomaria com base naquilo que eu conheço ela, com base nos valores que ela me mostra, né? Excelente. E ele nem sabe, né? E ele nem sabe que estava sendo uma inspiração. Olha que legal. Exatamente. Ele sabe que eu sou uma pessoa que eu admiro muito o trabalho dele, sou muito grato, sobretudo, à oportunidade que ele me deu, mas talvez ele nunca soube que as minhas decisões, quando eu ia tomar uma decisão, eu pensava nele. Olha que legal. Né? No sentido, tipo, cara, o que o Renato faria nesse momento, né? Legal. E eu acho que eu também tenho uma outra pessoa na minha vida, que aí não é no mundo profissional, chama Luciana Monteiro, que também é uma pessoa que eu admiro muito, né? Sabe? Quero ser igual essa pessoa quando crescer, quero me posicionar desse jeito, quero, né, desenvolver esses valores, essas virtudes na minha vida. E eu fui muito de observar, né? Então eu observava muito essas pessoas. E a Luciana mais diretamente. Então, grandes impasses da minha vida,
poxa, Lu, tá acontecendo isso, o que você acha? Deixa eu ouvir um pouco o seu ponto de vista. E eu conheci o meu pai aos 30 anos de idade, né? E a minha decisão de conhecer o meu pai veio de uma conversa com ela. Olha só. Né? Que top! Então, é isso. Acho que tem pessoas que... E até hoje você fala com ela quando precisa... Sim. Sempre que eu tenho... Minha mãe agora tá entrando na fase da velhice, né? E aí eu sabia que ela tinha tido uma história parecida com os pais dela. Eu fui lá, me conta um pouco da sua experiência, né? Como que você gerenciou essa velhice dos pais, essa fase de doença, né? E é impressionante que quando que você sai do lugar revigorado, você fala assim, cara... não sei se era isso que eu queria ouvir, mas era isso que eu precisava ouvir. E o amigo, ele faz isso, né? Ele te fala aquilo que você precisa, não aquilo que você quer. E esse é o grande diferencial, Esse né? Boa. Manda mais uma aí. Pô, essa foi ótima. Vamos fazer um 360? Vamos mudar um pouquinho? Porque aqui nós temos 2 companheiros que viajam muito, né? E quem viaja normalmente tem muita história pra contar. Então eu queria que vocês contassem aqui pra gente, nesses indas e vindas de aeroporto, países, alguma situação inusitada que vocês já passaram, alguma coisa, poxa, olha, isso aqui foi muito engraçado, legal de compartilhar, e aquilo também, que, pô, isso aqui não façam já por experiência. Poxa, várias, né? Essa aqui é bom. Pessoal, esse aqui é aquele momento que a gente tá no boteco, tomou... Isso! Que a gente vai, esse é o que pode publicar. É água. Isso, é água. Pode aquele publicar. Que, assim, esse aqui, se tivesse esse aqui na roda, a gente contaria pra galera rir um pouco. Olha, eu tenho um que ele é muito engraçado, mas ele também... Ele é engraçado da maneira que eu conto, mas ele poderia não ser tão engraçado. Então é essa mesmo. Boa. E é um também do que não faça. Antes de morar na Colômbia, eu fui pra lá algumas vezes, porque a gente tava construindo um hub lá e uma das viagens eu tirei um dia para fazer turismo. E a gente foi, uma das meninas que trabalhava com a gente, comigo lá na época, falou assim, não, eu levo vocês, vamos junto. Eu falei assim, Colômbia é conhecido pelas esmeraldas. Sim. E eu falei assim, vou levar uma esmeralda para minha mãe, um presentinho. Eu levo para ela de viagem, geralmente é uma joia, alguma coisa pequena. Não tô falando de um gigante. Um brinco. Um mimo. Aí minha amiga falou assim, não, tem uma amiga de uma amiga que falou que lá nessa rua vende. Então entramos numa galeria, a gente foi na rua que tinha várias joalherias. Ela falou assim, não, mas não é aqui nessas joalherias. É numa loja que tem dentro de uma galeria, no 3º piso. E na verdade, eu fui com ela, quando a gente chegou lá, não era uma joalheria, era uma relojaria um pouco mais discreta. Eu falei assim, não tem cara de ter joia. Não tem, ela garantiu que tem. E eu não falava nada de espanhol. E o espanhol que a gente aprende, mesmo quando a gente fala alguma coisa, é muito diferente do espanhol da rua. As pessoas se comunicam entre si. Sem dúvida. Então eu precisava, ela é nativa, e ela se comunicando, não, a gente veio procurar uma esmeralda. E o cara falou, não, tem aqui. E ele abriu uma estante, que era uma porta secreta. Olha. E a gente entrou nessa sala. E ele fechou. E a gente olhou um pra cara do outro. E tinha uma outra amiga brasileira também. E falou assim, a gente vai morrer aqui. Tá muito estranha essa sala. Isso em Bogotá? Isso em Bogotá. Ali no centro de Bogotá. Não, que ele veio comprar uma esmeralda. Aí eu falei assim, mas é uma esmeralda pequena, esmeraldita. Tentando me... Não, a gente tem aqui, ele abriu uma gaveta. Tinha uma arma e um pacote na gaveta da mesa dele. E ele abriu o pacote e ele tirou uma esmeralda desse tamanho. E jogou em cima da mesa. Esse tamanho tá bom? Eu acho que ele não entendeu. Eu não tô aqui. Não, mas amanhã vai chegar mais. E ele tentando vender pra gente, ele achando que eu fosse um traficante de esmeralda. Olha isso. Eu falei assim, não, eu não posso nem levar isso pro Brasil, não tem nota. Não, mas eu faço um preço barato. E mesmo o preço barato era muito caro. Sim, imagina. Não, e aí, eles se falando, eu falei assim, eles estão brigando, eles estão conversando, o que tá acontecendo? E a gente olhava um pra cara do outro, eu e minha outra amiga brasileira, o que tá acontecendo? Por fim, a gente saiu. Fechou a loja, ele meio que ficou... Sim. Que não comprou. Você não comprou. E achou que a gente pudesse ser alguém que estivesse investigando. A gente fechou a porta e saiu correndo. A gente nunca mais entre numa loja que não tem a cara que deveria pra comprar joia. Então, e o engraçado é que ali no centro de Bogotá, você tem... Ele parece muitas vezes com o nosso centro aqui, com algumas galerias, né? Parece. Lembra muito. Lojas oficiais. Sim. Por fim, depois que passou... Foi corajoso, hein? Conseguia essa que conseguiu comprar, não? E todo mundo ficou feliz. Mas a dica é...
não entre em lojas que não vendem o que elas... Não esteja explícito. Não esteja explícito. E principalmente que esteja na rua, gente. Sim. E não entre sem alguém que fale muito bem a língua, porque se eles começarem a falar sem um tradutor, você vai ser ludibriado. Com certeza, fria na hora. Isso, tem um amigo que gosta de viajar, ele foi fazer uma viagem, vai fazer agora, vai cortar a Bolívia, ele gosta de viagem doida, né? Ele foi fazer uma cortar a Colômbia, mas nos lugares pesados, passava... Ele falou que chegou no local e aí começa a pagar dinheiro para as pessoas deixar. Teve um local que o guia desistiu e saiu fora. Ele falou, pô, o guia desistiu? Eu falei, cara, ele ainda tentou ir mais um pouco, mas viu que acabou o dinheiro dele e ele resolveu voltar porque ele estava se metendo em coisa que não devia. Se o guia desistiu, meu filho, volta junto. Boa, essa é boa. E aí, tem alguma boa? Cara, acho que nossas andanças aí fora do Brasil são sempre um desafio, né? Acho que a língua é um desafio muito grande. Sim. E eu fui para os Estados Unidos uma vez sozinho, e aí eu lembro quando eu cheguei no aeroporto, né, lá na Flórida, né, o head da Johnson é em Jacksonville, e aí eu, enfim, cheguei no aeroporto, tudo bonitinho e tal, fui pegar o carro que eu tinha alugado, né, juro, assim, eu ia uma fila enorme pra pegar o carro, todo mundo super estressado, na hora que eu cheguei lá eu não entendi uma palavra do que o cara do guichê do carro falou. Cara. Só que naquela coisa de tipo, cara, tô com vergonha de falar pra ele que eu não entendi, pedir pra ele repetir, porque tá todo mundo tão estressado, sabe quando a situação ela vai te impressionando, né? Aí tá bom, eu não entendi quanto que ia custar, eu não entendi se o negócio ia debitar na hora ou não, eu não entendi onde tava o carro, eu não entendi nada, eu só peguei a chave e fui seguindo as plaquinhas que tinham, assim, sabe? Aí, enfim, consegui pegar o carro, porque assim, é meio que sozinho você faz, né? Você vai lá, você pega, tudo bonitinho é um autosserviço. Na hora que eu entrei no carro, quem disse que o bendito do Waze do celular funcionava? O celular não tinha sinal. Nossa! Como que eu vou... Pra onde eu vou, Como que eu vou chegar, né? E aí tinha um GPS no carro, que assim... Gente, eu nunca tinha usado aquele negócio na minha vida, né? E eram estradas que você tinha que percorrer. E sabe quando seu corpo fica tensionado, tenso, assim? Dirigindo assim, sabe? É igual você dirigir um lugar que você não conhece, tá chovendo, né? Tenso, né? Cara, se me parar um policial, ele vai querer falar inglês, eu não sei se eu vou entender, porque eu já não entendi o que o cara do negócio falou, né? O cara do guichê falou. No carro certo? Será que eu tô no carro certo? Até eu explicar pra onde eu tô indo. E aí a sua mente, ela já vai num lugar, né? Assim, nunca imaginado, né? Enfim, por sorte, eu consegui, o GPS do carro super funcionou, as coisas antigas, elas são eficientes também, né? Eu consegui chegar, mas eu lembro, cara, quando eu cheguei no hotel, eu falei assim, cara, eu nem acredito que eu tô aqui, porque assim, olha esse perrengue, né? Mas acho que a grande lição aprendida aqui é assim, cara, não entendeu? Pergunta. As pessoas que administrem o sentimento delas, a pressa delas. Cara, não entendi. Você pode repetir, por favor? E mais devagar? Não, e você falou um ponto importante. Você tava preocupado com o problema dos outros. Exatamente. Não era com o seu problema, né? Exatamente. Pois é, de não deixar os outros, né, incomodados, olha só. Ó, tem uma pergunta que às vezes eu gosto de fazer aqui também, é o seguinte. Qual foi a última coisa excepcional que você fez que impactou positivamente, ou quem participou você, que essa pessoa vai lembrar daqui a 10, 20, 50, 100 legal. Não é nem que você foi impactar, não. Que você fez... Eu lembro, passou um amigo aqui, putz, super fã dele, Luiz Serafim, um abraço. Eu falei aqui também várias vezes dele, que ele comentando sobre essa coisa excepcional, e ele deu um exemplo que, por exemplo, presente, aniversário. Dependendo da pessoa, dependendo da situação, ele gosta de dar um presente que essa pessoa não vai esquecer nunca mais. Nem que seja assim... é aniversário do Fernando. Pô, vamos juntar nós três, ver se dá uma blusa, um tênis qualquer. Vamos juntar nosso dinheiro aqui pra poder... a gente vai fazer uma coisa bacana, que ele nunca mais vai esquecer desse presente. E aí, seja lá do pessoal, qualquer um, qual foi a última? E eu não tô falando qual foi a última que você lembra assim, cara, isso aqui eu fiz, que quem participou tava daqui a 10, 20, 50 anos, nunca mais vai esquecer. Poxa. Essa... Olha, eu acho que tem duas situações. Se você quiser começar. Não, pode. Só para eu tenho duas que eu acho que uma muito simples, que eu acho que impacta de alguma maneira na vida pessoal e profissional das pessoas que trabalham comigo, que é, a gente estava falando até um pouco sobre isso antes, né, de começar a gravação, que é sobre como se conecta com as pessoas virtualmente. E sendo responsável por pessoas em países diferentes, eu atualmente tenho pessoas em 8 países diferentes da América Latina. É muito difícil estar próximo deles numa constância. Eu criei uma conexão, a gente chama de café virtual, que eu chamo 3 ou 4 pessoas, e aí advisors, sabe, agentes mesmo do nosso call center, para bater um papo de 1 hora sem uma agenda.
Então a gente coloca lá, abre a câmera e, lógico, tem que fazer todo o trabalho de agendamento para também as linhas não ficarem abastecidas. Eu trabalho junto com os supervisores deles. E aí eles se inscrevem e eu pego geralmente pessoas de países diferentes, de grupos diferentes, para a gente entrar num papo sem agenda. Não tô aqui para falar de trabalho, é o que a gente está fazendo aqui. Não é o CNPJ, é o CPF. E aí a gente começa a conversar, faz uma apresentação rápida. E às vezes, quando as pessoas estão muito tímidas, eu começo a buscar alguns temas pessoais, assim, qual a comida preferida de vocês? Quem tem bicho, quem tem pet, né? Aí eu pego meu cachorro, que às vezes tá passando por perto, esse aqui é meu cachorro, e aí as pessoas começam a se abrir. Então isso conecta de alguma maneira, você traz um pouco de humanidade para as relações. Você não tá ali para discutir performance, você não tá ali para discutir indicadores, você tá ali para saber da pessoa. E eu percebi que isso fez um brilho nos olhos do time, que eu não tinha visto antes. E eles comentaram com os supervisores deles, com os gerentes deles, que isso fez uma diferença no dia deles, porque o Alonso me conhece. Olha só, ele sabe... Ele sabe que eu tenho um filho, ele sabe que eu tenho um gato, ele sabe que eu gosto desse filme, ele me contou que ele gosta do mesmo filme que eu. Então você cria essa conexão que ela é mais forte do que o profissional. Sem dúvida. E aí você tem essas pessoas não só trabalhando, mas trabalhando felizes. Porque eles estão ali e, lógico, tem um momento, o que vocês querem reclamar? O que não tá legal? E depois que você cria essa conexão, eles começam a falar um pouco com mais de sinceridade. E eles começam a investigar. Boa. Pessoalmente, acho que foi uma coisa feita em conjunto, mas que foi fantástico, que eu acho que impactou muito a vida do meu companheiro. A gente fez a última viagem de férias, a gente foi para um lugar que a gente nunca tinha ido junto, a gente foi para Irlanda, e foi um negócio que parecia que estava num sonho. Eu tenho certeza que daqui 10 anos a gente vai lembrar dessa viagem, porque foi algo novo para os dois. Mas foi combinado ou foi você deu um presente? Você que... Foi um pouco meio a meio. A gente combinou a viagem, falou assim, não, vamos para lá também, e ele queria também, então os dois, a gente foi e viveu isso junto, então acho que é um negócio que daqui 10 anos... Uma experiência vai lembrar. Boa, que legal. Boa. Eu acho que... eu tenho até um exemplo, né? A gente, por estratégia, a gente decidiu montar um hub no Brasil de uma operação Latam. Então, a gente, né, em parceria com a Pluris, a gente contrata pessoas, a gente dá uma preferência para pessoas nativas que moram no Brasil para trabalharem aqui no Brasil, né? Que são nativas e que moram aqui no Brasil. E, cara, assim, depois que a gente começou a trabalhar com essas pessoas, a gente viu como é difícil ser imigrante. A gente não tem ideia disso, né? Não. Como é difícil você ser um imigrante, seja lá em que lugar for, né? O brasileiro, ele é muito acolhedor, mas ele também é muito excludente, né? Então, não é fácil. E aí, a gente, né, montou esse time, um super time, maioria venezuelano, né? Que são pessoas que vieram da Venezuela para o Brasil, por motivos óbvios. E eu acredito muito que o trabalho ele existe para dignificar a nossa vida. Então, a gente precisa tratar bem as pessoas que trabalham junto com a gente. A gente precisa mostrar para elas que elas são importantes, que elas são relevantes, né? Para aquele contexto. E aí a gente, como era um período de implementação, era uma fase difícil, que estava todo mundo muito tensionado, né? A gente, ao fim da implementação de cada mercado, a gente, enfim, levou o pessoal para comer num lugar legal, né? Ou fez uma festa e tal. E aí alguns feedbacks bem interessantes do pessoal falando assim, cara, as pessoas nunca trataram a gente assim no Brasil. As pessoas nunca se importaram em levar a gente pra celebrar, pra reconhecer o nosso trabalho, pra comer num lugar legal, né? Que são lugares que aquelas pessoas, pela vida delas, elas não teriam acesso, né? Mas elas foram, a gente colocou elas ali, né? Num lugar digno, num lugar com o melhor serviço, né? Então, escutar esses feedbacks pra mim foi uma coisa que me sensibilizou muito, porque pra gente não é nada, né? Ir num Outback, mas pra algumas pessoas é tudo. Né? E não só você ir comer num lugar que é caro, mas você ser tratado com respeito, com educação, com carinho, né? Você pensar e dar um presente para uma pessoa que está extremamente vulnerável, né? Num país que não é dela, que ela não tem família aqui, que ela não tem nada. Então, acho que hoje, quando eu olho para esses profissionais e vejo que a gente tá oferecendo dignidade para eles, a gente tá falando que eles precisam ser bem tratados, talvez eles vão, obviamente, valorizar muito mais o lugar onde eles estão, mas eles também vão repensar muito para onde eles vão daqui para frente, né? Cara, eu não quero ir para um lugar onde eu vou ser só mais um, eu quero ir num lugar que as pessoas me conhecem pelo nome, as pessoas sabem quem eu sou, as pessoas me colocam no meio de
de uma reunião, né? É onde eu sou, né? O Alonso, eu sou o César. Então, acho que essa dignidade é uma coisa muito importante. Então, acho que isso me fez muito bem. Sensacional. Não fez muito bem só pra eles, pra você também, né? Isso me fez muito bem, né? De ver, tipo assim, não, cara, esse é o caminho. E do pessoal, teve alguma que você lembra, assim, que, putz, isso aqui foi legal pra amigo, alguma coisa? Só fazer um parênteses aqui, que eu acho que é importante. Um abraço pro pessoal da Idus, que são os nossos parceiros, uma ONG que faz um trabalho muito sério com os refugiados. E nos ajudam a poder fazer esse serviço. É um pessoal que a parte de documentação, eles fazem a legalização. Que é preciso. É um trabalho humanitário, missão de vida. As histórias são histórias que, assim, você ouve, você fala, poxa, realmente. Então, um abraço, pessoal da Idus. E você valorizar é importante. Um abraço. Parabéns, turma. Cara, eu acho que duas coisas me chamaram aqui pessoalmente, né? Acho que uma foi uma festa surpresa que eu promovi pro meu companheiro. Né? Bem no meio da pandemia, que a gente conseguiu reunir 30 pessoas num sítio. Como longe, assim, na pandemia? Olha! Fizemos uma surpresa mesmo, né? Ele é cantor e eu combinei com uns amigos que ele era pra ir pro show, mas era pra ir no aniversário, né? E cara, como ele recebeu aquilo, né? Uma coisa que ele nunca vai esquecer na vida dele, porque ele não teve boas experiências com o aniversário, né? E acho que aquela experiência é uma coisa que ele nunca mais vai acontecer na vida dele, né? Ele nunca mais vai esquecer na vida dele, né? Legal, né? Isso é bacana. E eu sou budista, né? E eu gosto de estudar muito budismo e eu sou muito convidado para participar de discussões e conversas sobre a vida à luz do budismo. E você conseguir passar conhecimento para as pessoas que podem transformar a vida delas e ver a vida delas tomando um outro rumo a partir daquilo que você falou, né? Que não foi uma coisa que você inventou, foi uma coisa que você só passou, né? Para outra pessoa. Acho que é uma coisa que faz muita diferença também. No budismo, eu ouvi uma vez, né? Quando você morrer, quantas pessoas vão estar ao redor do seu caixão dizendo que você mudou a vida delas? Então, eu acho que é uma reflexão que eu sempre faço. Esse ponto do extraordinário, esse último TED que eu fiz, falei até sobre legado, mas a gente teve recente um episódio que foi pro ar, que um amigo teve aqui, o Perdigão, ele tá falando, não, a forma de virar imortal. Eu falei, cara, que cachaça tinha no copo? O cara pensou que papo de imortal. Perdigão? Perdigão, o Daniel Perdigão, fera. Mas quando ele foi explicar, e muito nessa linha, o que você deixa na vida das pessoas, a forma como sentiu, os legados que você deixa, daqui a pouco você pode não estar aqui, ele vai passar ele pode mudar a atitude dele, que vai refletir, ele vai passar pro filho, pro neto, que não sei o que, de repente você nem tá aqui, mas as pessoas vão estar falando de você ainda. Então, uma é quem tá próximo do seu... Mas depois você não estiver aqui, será que alguém vai falar bem de você? Acho que esse é um tema de você deixar legado de verdade. E o tema do excepcional, quando ele perguntou isso, me veio à mente, porque o nosso dia a dia é tão corrido que a gente acaba... de repente, grande gesto ou pequeno gesto a gente deixa de fazer que pode marcar. Eu já dei alguns exemplos aqui. Você... eu quero... Pra onde é o metrô? Você pega direita e direita. Mas, de repente, você tá querendo metrô... Quando essa pessoa tá próxima, perguntar o metrô, não é dali. Você tá querendo ir pra onde? Não vai de metrô, não. Pega esse outro lugar aqui. Eu lembro de coisas que eu fiz, mas não fiz como eu gostaria, não fiz bem, poderia ter feito mais. Por exemplo, a pessoa teve um destaque, uma premiação, alguma coisa. Já teve caso de eu falar com... Cara, vamos fazer um vídeo com o responsável. Eu falo assim, cara, pro marido, com a esposa, pro filho. Olha só, seu marido, sua esposa é top pra caramba. Tô aqui pra dar parabéns pra você saber, dando parabéns pra ele, mas parabéns pra você. Eu fiz alguns anos atrás... Normalmente em operações você conhece muito quem tá na operador, supervisor, coordenador. E na época meu VP lá, João, quero ver se você vem agora aqui, a gente vai gravar em agosto, hein? Ele aprovou, a gente conseguiu aprovar pra gente fazer o que a gente chamou de desafio de gestor, vai premiar coordenador, gerente e diretor. E com acompanhante, eles iam pro Rio de Janeiro passar um final de semana no Clube Médio. Só que quando você fala de espalha pelo Brasil e quem sai dos capitais sabe, tem gente que nunca tinha andado de avião, né? Também coordenador e tudo isso. Só que o mais bacana que aconteceu foi assim, ele vinha, passava uma quinta-feira no Rio de Janeiro. Na sexta-feira eu fazia uma palestra com a turma, dividiu, e depois, meio-dia, pegava os ônibus e ia lá pro resort, tudo isso. Só que quando a gente fez até hoje eu recebi feedback, fez as palestras, normalmente a palestra fala o seguinte, era uma palestra pro convidado, ó. Olha como o trabalho do seu filho, que tinha mãe, tudo, olha como é que é foda. Olha que entrega, olha pá, que não sei quem. Então, pra dizer que olha como é que olha como é que você é importante. Que quando ele tá ralando, você que cuida do filho, você que acompanha a casa, que não sei o quê. Cara, foi um negócio de você valorizar alguma coisa a mais. Cara, em vez de eu dar, bota o teu... Sim. A gente chegou a fazer uma vez com o time, e de novo, a gente não fez bem, deveria fazer. Cara, todo mês, me manda aqui quem são os melhores, que a gente vai fazer uma ligação. Já que a gente tá distante, eu vou fazer a ligação pra pessoa. Fala assim, tudo bem, quem tá falando...
Porque era muito comum fazer isso no dia do telemarketing. Dia do telemarketing, a gente fala, cara, me dá 4 números, dá 4 números pra cada um, e a gente ligava, pô, tô só ligando só pra te agradecer, obrigado por você tá atendendo, obrigado por você tá me ajudando, obrigado. Mas, pô, será que eu não podia fazer isso toda semana, 10 minutos? Será que eu não poderia fazer uma vez por mês? Aquela coisa que, cara, quem foi que semana passada eu impactei positivamente de alguma forma? Porque senão nosso dia a dia é muito corrido, a gente acaba deixando passar. E é simples, né, Wellington? Porque assim, a gente quer ser amado. No final do dia, tudo que a gente faz na nossa vida é porque a gente quer ser amado por alguém, ou a gente quer aceitar. Então, quando o Alonso, né, ele cria essa intimidade com o colaborador dele, o que ele tá dizendo? Cara, amado e respeitado. Eu te vejo, eu te amo, eu te respeito. Então, assim, a gente não tem que criar uma estratégia da NASA. É mais simples, né? É mais simples, é você reconhecer as pessoas. Cara, você é um VP ou um grande executivo. Você não tem ideia da diferença que faz um grande executivo passar numa operação e fala assim, oi fulano, né? Oi Beltrano. Cara, fulano me conhece. Não sabe o meu nome, né? Ele, mas é visibilidade, exatamente. É aprovação, né? Reconhecimento. Reconhecimento. É aprovação que você tá fazendo um bom trabalho. Exatamente. Carinho. Que você é mais do que um número ali dentro. Sim, você é uma pessoa. Isso. E aí convida todo mundo, gente. Por que a gente não faz isso mais vezes? É a mesma coisa a gente refletir. E aí, gente, tô falando pra fora, mas a gente refletir sobre a gente. Parem pra ver, para pra refletir. Eu sou melhor do que eu era semana passada? Só fala assim, se eu tivesse que... Vamos testar aqui? Vamos. Se você tivesse que falar o seguinte, sou melhor do que eu era na semana passada, por que você acha que é melhor? Alguma coisa que você fez ou aprendeu que você fala assim, hoje eu sou melhor do que eu era semana passada. Consegue pensar em algo? Bem, essa semana eu fiz uma apresentação bem importante, que eu precisava de um tema bem importante, e foi tudo bem no resultado, né? E eu acho que a grande lição que deixou pra mim é, tipo assim, confia mais em você, confia mais nas entregas que você faz, né? Então, acho que eu tô um pouco mais confiante do que na semana passada. Boa. Isso dá mesmo. Fortalece. Então, isso através da... Sim. Legal. E fortalece. Eu acho muito legal buscar esse tipo de referência, né? De pequenas coisas que você se supera semana após semana. Nem sempre a gente faz isso. Acho legal a gente fazer isso de um dia pro outro também. Eu acho que se eu for buscar algo bem recente, acho que agora eu me sinto melhor do que a semana passada por conta de estar aqui conversando com vocês publicamente, de uma coisa que eu sou um pouco tímido. Eu prefiro estar fora das câmeras e fora dos holofotes, porque eu gosto de fazer meu trabalho com o meu time, com o meu chefe. E eu tô me sentindo melhor do que semana passada, porque eu venci um pouco dessa timidez. E o fato de estar compartilhando a minha história é algo que eu tinha como objetivo há muito tempo, sabe? De contar um pouco e chegar o máximo de pessoas possíveis, porque eu acho que as pessoas precisam de referência, precisam saber que é possível. Então eu tô me sentindo melhor por conta de estar aqui. Obrigado. Agora quem fica emocionado sou eu, que é nós que a gente faz aqui pra compartilhar, né? E você, a gente quer impactar tanta gente, mas sem compartilhar isso, que aqui, de novo, o nosso objetivo é esse, de evolução, né? Então, obrigado. Assim, esse é o nosso, é o meu presente por ter a gente estar fazendo isso aqui. Missão cumprida, hein? Não só a gente, mas leva. Eu aprendo sempre, a gente aprende aqui, imagina que tá assistindo. Obrigado. Missão cumprida. Agora eu tenho que parar de chorar pra você primeiro aí. Manda uma pergunta agora aí. Vamos dar uma descontraída então agora, que senão o nosso amigo vai emocionar. O que vocês no dia a dia, o que vocês gostam de fazer de final de semana? Que isso às vezes é uma curiosidade, né? Poxa, o que grandes executivos às vezes... A gente estava falando um pouco... Fora do mundo corporativo, a gente estava pensando em trabalho. Isso, a gente tá falando um pouco antes. Pô, às vezes tem final de semana que eu quero só ficar em casa. Né? O que vocês gostam de fazer no final de semana, às vezes para distrair? Como é que vocês administram isso? Porque no dia a dia é um dia a dia que ele não é fácil, né? Sim. Ele é pesado, carregado, cheio de responsabilidades, e a gente precisa ter as válvulas de escape. Sim. O que vocês gostam aí de fazer no final de semana? Fora do momento corporativo. Quer dizer, não é só final de semana, né? Porque de vez em quando... Pode ser no dia a dia. Isso. Quando não está pensando em trabalho. Eu sou super tranquilo em não fazer nada. Inclusive, eu tô preferindo. Que também é uma coisa. Que também é. O não fazer nada é uma escolha. Eu conheço tanta gente que precisa estar o tempo inteiro fazendo alguma coisa. Se não tem nada pra fazer, eu vou correr no parque. Se não tem nada pra fazer, eu vou ler um livro. Se não tem nada...
Eu me sinto bem em não fazer nada. Eu lembro muito de um escritor português, eu acho, Domênico De Masi, que ele falava do ócio criativo. Perfeito, lembro. Você precisa de um tempo de descansar a sua mente para poder... O tempo que você está trabalhando, e quando eu estou trabalhando, eu estou realmente trabalhando, e às vezes de 7 da manhã a 7 da noite, eu estou ali voltado para resolver os problemas e para pensar na estratégia e trabalhando, que quando eu desligo, eu gosto de não fazer nada, de ficar um tempo relaxado no sofá, ou batendo um papo com o meu companheiro, ou falando com alguns amigos. Então, assim, o não fazer nada não me incomoda. Então, às vezes eu preciso de um fim de semana inteiro só para isso. Para poder fazer isso. Mas quando... O que você gosta, aí tem uma coisa que você gosta. É algo que me faz bem, mas eu gosto muito também de socializar. Eu tenho poucos e bons amigos. E que eu gosto muito de recebê-los em casa. Então, eu adoro que o povo vai lá para casa. Eu sou vegetariano, mas meu marido adora carne, então a gente faz churrasco. Eu faço churrasco vegetariano. Vai estar junto, né? E tamo junto. Então a gente passa, às vezes, um fim de semana, e nossas conversas, às vezes, com 2 ou 3 amigos, elas duram 12 horas. A gente consegue conversar de 6 da tarde a 6 da manhã sem nenhum problema. Que legal. A gente sempre tem assunto. Quando acaba um e emenda Mas você é vegetariano, mas daqueles animados. Eu tenho um amigo, abraço, Vinícius The Black, o cantor, e ele é figuraço, que ele vai lá, ele participa de tudo. E ele é vegano. Mas não, vambora, que assim, vegano que não gosta de futebol mas ele é animado, aí tá em tudo quanto é. Não, o que tem aqui que eu consigo... Né? Eu consigo tirar alguma coisa. Deixa eu inventar aqui. Não se preocupe comigo. Sem preocupação. Assim, que legal. Eu não sou ortodoxo, que todo mundo tem que ser que eu faço. Então, assim, eu respeito também como as pessoas me respeitam. Então, a gente faz churrasco vegetariano e a gente come e se diverte junto. Então, o que a gente gosta de fazer... Mas é bom na cozinha, quando faz essas coisas, eu vou fazer um churrasco bom? Não, vamos fazer aqui só pela resenha. Ou tem que ser, não, vamos fazer aquela coisa diferente. Um dos nossos melhores amigos, ele é argentino, então ele maneja. Então ele faz. Delega. Eu te chamei bater papo. Não, a primeira é pra fazer o churrasco, aí depois a gente bate papo. A obrigação é manter o copo dele cheio. Boa, justo. De um bom vinho. Não, de cerveja. Não, mas vamos abrir exceção. Na quinta, acho que foi quinta temporada, quarta, a gente teve aqui o Jason, que é o VP das Linhas Aéreas, abraço Jason, e o Gonzalo, que é o CEO lá da Óbvios Fibra. E a gente falando que, enfim, o argentino e o americano, veio ao Brasil, mas ele é um argentino que não bebe vinho, não come carne. Olha só. Eu falei assim, como assim? Ele falou, sei lá. Existe. Ele falou assim, sei lá, tá no episódio, a gente fala assim, sei lá, ele... você não gosta do Brasil, coisa e tal. Eu falei, não existe um argentino que não bebe vinho, não come carne. Eu falei, puta que pariu. Boa. E aí? Cara, seguindo na linha da confiança e da transparência. Não pode esconder, Eu sou uma pessoa que tem um carisma social meio limitado, assim, sabe? Então eu tento dosar o meu final de semana. Não, calma aí, como é que é a palavra? Carisma social limitado, né? Ele chega uma hora... Porque eu acho que essa é nova. Eu sou filho único, né? Então, assim, eu cresci cultivando a minha individualidade. Eu sempre explico pras pessoas, individualidade e egoísmo são coisas muito distintas. Sim, sem dúvida. Então eu recarrego a minha energia na minha individualidade, na minha solidão, no silêncio, né? E o meu companheiro é o contrário, ele carrega a energia dele com as pessoas. Perfeito. Né? Então eu preciso ter um tempo do meu final de semana que eu vou ter esse meu momento eu comigo mesmo. Então é um momento que eu vou ler um livro, é um momento em que eu vou ver uma série que eu gosto, quer ver um filme que eu gosto, e vai ter um momento também que eu gosto de ir no samba, tomar minha cerveja, gosto de conversar com os amigos, adoro bater papo com os amigos, mas eu tenho tentado equilibrar um pouco isso, né? Nem ficar tanto em casa e nem tá muito desprendendo a sua energia, porque a semana inteira é isso que a gente faz, né? Se você for ver, acho que essa semana eu tava contando, eu tive, sei lá, 12 reuniões num dia. É um negócio bizarro. Né? Então, assim, olha o quanto você não consegue nem trabalhar, que você... Depois de energia, você desgasta, assim. Então, assim, 12 reuniões em 3 idiomas diferentes, e é material que você tem que preparar, e aí você chega na sexta-feira, você tá exausto. E aí, pra mim, que recarrego a minha energia na minha individualidade, eu tô exaurido, né? Porque eu tô o tempo inteiro doando, eu tô recebendo também, mas eu tô doando também. Então, eu gosto de ter essa coisa da minha série, Netflix, Amazon, assino todas, eu não assisto, mas nada ligado a trabalho. Nada ligado a trabalho. Eu assino todas, não devo assistir metade, mas eu fico confortável que eu tenho disponível. E aí eu gosto, assim, se é um negócio que me interessa, cara, eu vou o dia inteiro, assim, maratonando, e tento num outro dia socializar mais, né, com as pessoas. Acho que essa conexão, essa troca é o que faz com que a gente esteja vivo, né? Então, boa. Ninguém é feliz sozinho. Sem dúvida. Né? Então, acho que essa troca é bastante importante. Nós somos
ser. Ninguém fez sozinho por muito tempo. Por muito tempo. Perfeito. Às vezes fica um pouquinho... Sim. Não, eu sou Mas da galera. Tem jeito. Eu tenho que ter... Todo final de semana tem churrasco na minha casa, na casa de alguém. Esporte, futebol, mas mais pela resenha. Uma vez eu já falei em algum episódio aqui, o pessoal me chama pra jogar golfe. Não, pra refletir. Eu falei, quero refletir sobre o quê, cara? Eu vou errar aquele buraco, eu vou ficar mais puta ainda. Assim, mais estressado. Eu vou lá, não, pra network. Cara, pra trabalho é outra coisa. Aí, não, porque lá você pode fazer network, mas eu sou eu tenho que estar junto com pessoas, não, assim, eu não, vou refletir sozinho. Putz, eu fico mais puto comigo. Eu acho que o equilíbrio é o caminho. Eu tava comentando, acho que foram 6 fins de semana que teve alguma coisa. Ou viagem, ou alguma coisa na casa de alguém, alguma coisa lá em casa. Eu falei, esse fim de semana a gente precisa respirar e ficar tranquilo, sem programação, sem agenda, sabe? Sozinho, meu só se for pra descansar o corpo, porque até de final de semana fica todo dolorido, tem que ficar saindo, não consegue. Vamos... não, só eu mandar uma... Não, só uma pergunta, quando tu vai pro São Pessoal sério, não, vem The Flash, samba aqui também pra poder ter essas coisas, Quando eu vou na escola de samba, sim, né, no ambiente do carnaval, sim, que as pessoas me conhecem bastante, né? Mas outros sambas, o samba de pagode de maneira geral... Eu fiquei curioso. Eu vou muito no Rio de vez em quando eu tô no Rio lá, tem um bar do Zeca, que é pertinho da minha casa lá, e tem lá o Xande Pilar, se você estiver lá, não, The Flash tá aí, sobe pra sambar no palco aí, ó. Curiosidade, por que The Flash? Porque eu dançava rápido. Porque dançava rápido. Muito rápido. Muito, né? Não sei se era muito rápido, assim, mas na visão de quem colocou em comparação com os outros, sim. Era que rápido. Legal. Assim, grandes referências, grandes pessoas, assim, a gente tá conhecendo aqui pessoas incríveis, que são referência para muitas pessoas e que fazem ações super incríveis. Dentro dessa jornada, o que vocês tiveram de experiência de liderança com alguma pessoa, mas normalmente é comum liderança, que você fala assim, putz, esse aqui eu errei, não precisa citar nome. Putz, esse aqui eu errei, e óbvio, né, que serviu de aprendizado para seguir. Tem algum caso, até para as pessoas entenderem que também Sim, errar não. Errar, a gente tem livros de erros, e vou falar erramos tem livros, também, não somos perfeitos, e eu vou falar em todos os episódios aqui, gente. Toda vez que eu passar a palavra erro aparecer, evitem erros evitáveis, porque se fica aquele jargão, errar é legal, errar evolui. Pô, erros evitáveis, não, né? Assim, são erros de evolução, de erro de melhoria, não... Pô, não, erros que não podem ser errados, que, assim, né? que o negócio é explícito. Não, mas você fala que é legal. E pros líderes, cuidado com o negócio de incentivar erro e a punição ser severa. Porque você tira o ambiente de confiança e... É só pra galera que gosta de ficar usando esses jargões aí pra lá. Mas o que vocês falam assim? Putz, cara, isso aqui eu errei com a pessoa na liderança, enfim, alguma coisa assim, mas óbvio que serviu de aprendizado. Essa é boa. Cara, eu acho que a reflexão do que eu poderia ter feito diferente, ela tem que caber, inclusive, quando as coisas vão bem. Porque elas não vão 100%. Sempre tem alguma coisa que você poderia ter conduzido de uma maneira diferente, né? Então, eu lembro que eu tive uma experiência que a gente fez uma demissão em massa, né? Em um momento bem difícil, né? Era um momento de fusão de 2 empresas e foi feita uma demissão em massa. E quando eu olho hoje para trás, eu acho que a gente poderia ter tratado aquelas pessoas que que estavam deixando a companhia com mais carinho, com mais seriedade, com mais respeito, né? Então, a maneira como o próprio processo, né, de preparação para o anúncio, de execução do anúncio, né, teve muitas oportunidades de ser melhor, né? Quando eu me coloco no lugar das pessoas, eu falo assim, poxa, será que eu gostaria de ter sido tratado daquele jeito? Então, a gente entende que existem uma série de regras e decisões, que elas são confidenciais, mas que eu acho que a gente tem um jeito mais humanizado, mais adequado de fazer as coisas. Então, acho que olhando para trás, eu teria... obviamente que a decisão não era só minha, né? Sim. Mas eu poderia ter influenciado melhor, né, a maneira como aquilo ia ser executado, né? Porque talvez executado, a decisão era uma, mas talvez a execução poderia ter sido... O desligamento, ele não era reversível. Era aquilo por uma decisão estratégica da companhia. Mas a forma. Mas como a gente conduzia aquilo poderia ter sido forma, né? mais adequada, mais humana, né? Então, e foi uma lição que hoje, toda vez que a gente precisa rever quadro, desligar alguém, né? Inclusive dentro do próprio parceiro, é uma preocupação que eu tenho muito, né? A gente vai desligar tal pessoa, como você vai fazer? Me conta um pouco como é o seu processo, né? Boa. Cara, faz desse jeito, que eu acho que é um pouco melhor, né? E hoje a gente trabalha em parceria com a Pluris, né? E até pessoas da operação da Pluris que são desligadas, mas que por algum motivo eu tenho contato, cara, eu faço questão de mandar uma mensagem pra pessoa, falar assim, olha, aconteceu tal coisa, né? Esse é o caminho, né? Pra gente, pra você, mas conta comigo porque você precisar, né? De novo, aí volta o tema sensacional, belo exemplo. Do respeito. Eu acho que... cuidado, né? Vão acontecer diversas coisas,
mas a gente não pode perder o respeito. Não. Eu acho que esse tipo de coisa, talvez, o cara até entenda que, putz, cara, aconteceu, o momento da companhia aconteceu, mas foi o que você acabou de falar. A forma pode mudar, né? Eu acho que a gente pode, assim, já teve amigos meus que eu não estava envolvido diretamente, mas que foram desligados e a maneira como a empresa desligou e a pessoa saiu, era como se ela tivesse roubado a empresa, sabe? Um bandido. Falava assim, gente, mas não precisa disso, essa pessoa trabalhou anos aqui. Pois tem uma história, né? Carinho, colaborou tanto, a empresa colaborou tanto. E por que tem que ser desse jeito, né? Então, acho que a gente precisa ter... É ruim, e esse é ruim, né? Esse é o cuidado. É todo um... pra te receber, mas na hora de ir embora, tipo, vai, boa. E eu ir embora depois de anos de empresa, né? Boa. É complicado. Eu acho que tem a ver também com demissão. Eu vou tentar fazer a história um pouco mais curta, porque tem uma outra que eu acho que é importante também falar desses erros, né? A gente só fala de acerto, acho legal. Legal. A primeira demissão que eu tive que realizar na minha vida foi da pessoa que dividia apartamento comigo. A gente já morava junto, em algum momento eu virei supervisor no meu primeiro emprego, e o acordo que eu tinha com a pessoa que dividiu o apartamento comigo era que assuntos profissionais não eram tratados em casa. Nunca. A partir do momento que eu assumi, que eu virei responsável por ela, a gente nunca mais falou de trabalho em casa. A performance dela começou a cair e a gente discutia isso no trabalho. Em algum momento, junto com a gerente na época, a gente chegou à decisão que ela precisava ser demitida. E tudo bem, na minha cabeça, e a vida social continuava igual. A gente dividindo o apartamento, a vida social, a gente tinha muitos amigos, era mais jovem, então a gente socializava mais, saía todos os fins de semana de São Paulo. E aí, quando chegou no dia, toda preparação, RH, não era nada virtual ainda, eu cheguei e falei, tá tudo bem, então tá. E eu, na minha santa inocência, achei que quem realizasse o processo seria a minha chefe, a minha gerente. Falei, tá bom, depois você me conta como foi. Eu falei assim, não, você é o responsável por ela, você é o supervisor dela, você vai fazer isso. Olha isso. Eu não tinha me preparado para aquele momento, psicologicamente. E aí, eu tive que fazer o processo. Tá. E foi horrível. Porque eu não me preparei para aquilo. Então, assim, eu não posso... O que eu aprendi? Eu não posso dar a chance de não ter claro qual vai ser o processo. Porque eu subentendi que quem era responsável por isso seria minha chefe. Eu poderia ter perguntado antes para já me preparar. Sim. Então, eu realizei o processo, foi horrível. Ela voltou para casa, uma semana depois ela foi embora. Ela voltou pro Rio e me deixou só com a minha cama. Não foi um processo amigável depois, foi um divórcio no litigioso. Porque ela achava que eu poderia ter avisado antes, mas o acordo era... Sim. Não falamos de trabalho. Não. Então, essa foi a lição. Tem uma outra lição... Não, mas calma aí, guarda a outra lição. Não esquece, só pra falar um tema que você falou aqui, só pra gente não perder um gancho, que assim, você falou de um aprendizado de você se preparar antes. Mas aqui tem um aprendizado que normalmente a gente no início de carreira não faz, que é o seguinte: esses momentos críticos não deleguem. Eu tenho absoluta certeza que se fosse hoje, se a tua gerente falou, deixa que eu faço, você fala, não, tá comigo, deixa que eu faço. A minha. Sim. Porque eu tô junto. Porque de repente no início você fala assim, não, é o gestor, deixa eu fugir. Vou transferir, né, a responsabilidade. Se a relação é com você, seja por bom, seja bom, faça você. É isso aí. Porque eu conheço gente que depois de experiente mesmo, não, tá bom, é RH, então deixa que o RH faz. Não, cara, é você que tem essa relação com essa pessoa. Então, é dois aprendizados com esse exemplo. Muito bom, bem lembrado. Um outro é muito mais pessoal. Acho que a gente tem que aprender a identificar agressores psicológicos. Eu, no começo da vida profissional, acho que não tão no começo, sei lá, depois de já 10 anos trabalhando, eu tive um gestor, um diretor que não era tão amigável, e eu não identifiquei isso de cara, porque eu achei que eu dava motivo para ser maltratado e para ser agredido e para ser assediado psicologicamente dentro do trabalho. E essa relação começou a ficar tóxica. Só que eu não identifiquei aquilo como uma agressão. Eu falava assim, a culpa é minha, eu trouxe isso para mim. O que eu estou fazendo de errado? Foi a primeira pessoa na vida que me fez duvidar da minha competência profissional. E aquilo começou a me fazer muito mal. E eu falei, o que eu posso fazer? Eu preciso melhorar. E eu fiz de tudo para melhorar. Eu falei assim, não, eu acho que eu preciso procurar outro emprego. Porque a relação já estava... desgastada. Eu acabei decidindo por ir para outra empresa, que mudou totalmente minha vida, graças a Deus. Mas o que eu aprendi de lição é que eu deveria ter escalado aquilo internamente. Porque anos depois eu descobri que o assédio que eu sofria era por conta da minha orientação. Ele não aceitava ter no time dele uma pessoa que era publicamente homossexual.
E isso me afetou anos depois. Falei, como que isso aconteceu? Eu não percebi. Porque pra mim nunca foi um problema. Para as pessoas que trabalhavam comigo nunca também foi um problema. não eram. Eu não identifiquei aquilo como um preconceito. Porque eu tava meio cego para aquilo. Então, assim, o que eu aprendi é que o preconceito existe. Só tem que prestar atenção nele. E saber, sabe, como direcionar isso internamente, porque alguém poderia ter tratado isso de outra maneira. Poderia. Sim. Boa. Então, boa. ficar atento, eu acho que é um recado que eu passei a ficar e eu acho que nunca mais identifiquei nada parecido. Boa, legal. Bacana, A gente vai batendo né? papo aqui. Agora, quando eu já tinha esquecido do relógio. Quando vai olhar, vai embora. Parece que Mas antes passou, de ir pros fechamentos, manda mais uma. Bom, agora a gente já tá chegando nos finalmente. Vocês têm pets? Como é que é em casa? Eu tenho Tem? 2 aninhos e meio, uma Shih Tzu chama Nala, a coisa mais fofinha do mundo. Olha só. Boa. Boa. Mas consegue... Como é que é isso? Consegue estar ali no dia a dia cuidar, porque meus filhos sempre falam, papai, você vai cuidar? Não. Então não, porque assim, se você não vai cuidar... porque tem que isso assim, é um filho. É um filho e tem que estar junto. Cara, eu acho que pra mim é missão dada, missão cumprida. Então, quando eu determinado. eu tomei essa decisão de uma maneira muito consciente. Eu sabia que a minha vida ia mudar, mas que, sobretudo, não era eu ter um cachorro pra eu ter uma coisinha bonitinha pra falar, ai, que bonitinho. Mas é uma vida ali, né? Aquilo ali é uma vida que precisa ser tratada da melhor maneira possível, né? Então, assim, é uma correria, né? Assim, hoje eu tenho minha mãe que ajuda, então minha mãe virou a creche. Quando eu tô no presencial, eu deixo ela na minha mãe, que aí tem cachorro na minha mãe, ela vai lá, brinca com os cachorros na minha mãe, volta, morta de cansado, dorme, mas o dia que eu tô em casa, é isso, né? Eu vou com ela de manhã pra ela fazer xixi, coloco comida, ela é chique, ela come comida natural, olha, então tem que comprar aí, ó, já... E o porquê da pergunta? Porque vocês viajam bastante. E eu sei que isso é um desafio, né? Aí eu conto. Então... Esse é um desafio. Eu tenho 2, eu tenho uma vira-latinha que tá comigo há 8 anos, ela deve ter uns 10 anos, já é uma senhorinha. Ela chama Amada e ela sempre foi um doce de cachorro. Ela nunca fez nada errado. Ela nunca fez xixi, mesmo no período pré-pandemia, que eu tinha que ir pro escritório todo dia. Então eu saí com ela de manhã e depois saí com ela de novo às 4, 5 da tarde, quando eu voltava. E aí eu pedia ao porteiro pra sair com ela na hora do almoço, quando ele podia. Então, assim, ela tá com a gente há 8 anos. E eu sempre que via um cachorro na rua, eu sempre catava, mas eu achava o dono. Porque eu falava assim, eu sempre morei em regiões que assim, é difícil ter um cachorro de rua. Então, achava um perdido, achava o dono. Já aconteceu umas 3 ou 4 vezes. Que legal. Com exceção da última vez, que eu achei um cachorro voltando pra casa também. Falei assim, peguei esse cachorro, tá com cara de ter dono. E aí vim pra casa e falei assim, olha, achei outro cachorro. Não, mas não vai trazer. Eu falei, não, ele tá perdido, não vou deixar. Levei ele pra casa. E aí meu marido falou assim, esse cachorro não vai ficar aqui. Eu falei, mas vou fazer o que com ele? Eu vou achar o dono, eu juro. Tava cheio de pulga. E aí procurei dono, rede social, andei com ele. Pelo bairro. Aí uma hora depois ele falou assim, se ele ficar aqui, a gente pode batizar ele de Bento? Eu falei, opa. Olha só, você vê. E no meio disso eu tive uma ajuda também, porque eu postei nas redes sociais e a filha dele, a minha enteada, ela ligou pra ela, falou assim, fica com ele. Eu falei assim, seu pai não quer. Ela falou assim, como assim não quer? Pera aí que eu vou ligar pra ele. Então eu arrumei uma cúmplice e falei assim, vai ficar com ele sim, não. Por fim, o cachorro ficou e ele tem só um problema, ele tem síndrome do abandono, ele não fica sem um humano por perto. Olha. Isso mudou um pouco da nossa vida. Então já teve adestrador, já teve tudo. Então toda vez que a gente viaja, ou quando tem os dois saem para trabalhar, então home office facilita. Eu geralmente vou 2, 3 vezes por semana no escritório, são os dias que ele tá em casa. Ele é dentista, ele tem uma agenda também mais flexível, então a gente reveza, tem sempre alguém em casa, mas quando os dois saem para trabalhar no mesmo dia ou quando a gente viaja, a gente tem que deixar ele num pet sitter, os dois, porque aí os dois passam o dia também brincando e tudo, mas é um cuidado adicional. Sim. Boa. Eu falo pros meus amigos que falam, vou pegar um cachorro, eu falo assim, pensa bem, né? E outra, se adoece, não tem plano de saúde que cobre. E a conta bancária precisa ser bem gordinha. Não dá pra pedir reembolso de... Não, mas não tem os planos, não tem plano. Agora tem os planos, mas... Mas é uma dinâmica meio diferente. Eu queria que ele tivesse CPF pra poder botar no imposto de renda. Tem um projeto de lei transitando. Tem mesmo? Tem? Olha só, você tem mesmo. Legal. Mas assim, vamos indo aqui pros fechamentos. Não, calma aí, antes pro fechamento. O problema é que longo prazo hoje é difícil, que o mundo é tão corrido, mas eu falo
Não, na verdade não é só César, né? A pergunta vai acabar servindo pros dois. Você quer chamar ele de Augusto? Alonso. Alonso de... Tem alguém Augusto que eu conheço? Não, César e Alonso. Daqui a... Vamos falar assim, é porque longo prazo, hoje em dia é difícil ser longo prazo. 5 anos. César e Alonso daqui a 5 anos. Se a gente estivesse conversando aqui, que vocês iam falar que... Quem seria o novo César ou o novo Alonso? Imagina, a gente estivesse falando aqui há 5 anos. O que vocês imaginam que aconteceria nesse período? De novo, que eles estariam contando de o que aconteceu de novo com vocês? Quem seria a nova pessoa, a evolução do super-herói do The Flash? Imagina assim... Porque essa pergunta é muito legal, assim, o que você imagina ali pro futuro, mas... Sim. Não tô falando só de profissional, né? De vocês, daqui a 5 anos... De vida mesmo, né? Se a gente tivesse aqui falando 5 anos, o que vocês iriam contar de novidade desse recorte? Até porque os dois, eles são muito bem... Eles são metódicos, né? Você viu que tudo que eles foram definindo desde a infância né? Foi planejado e foi acontecendo. Então, a pergunta... Missão dada, missão dada, missão cumprida... Eu acho que daqui a 5 anos, além de 5 anos mais velho, eu acho que isso é importante. Porque eu de verdade, quando eu comecei a trabalhar com 20 anos, eu falei assim, eu vou me programar para aposentar com 50, no máximo 55. Já vi que isso não é possível e não vai acontecer. Então, aposentar talvez não seja nessa encarnação. Vai ficar para próxima. Eu acho que daqui a 5 anos, o que eu vou contar de história pessoal e profissional é que eu vou ter tido mais sucesso na minha carreira profissional e mais felicidade na vida pessoal, não tenho do que reclamar também, mas eu vou ter abrangido um pouco mais o meu mapa, eu vou ter tido uma experiência, ou vou estar tendo uma experiência fora do Brasil. Eu estou trabalhando para isso, não necessariamente numa posição acima, talvez na mesma posição, mas cuidando de uma outra região. Que legal. Estando fisicamente, porque hoje você acaba cuidando tudo, mas estando fisicamente. Estando fisicamente, é o que eu estou trabalhando para. Boa. E vai acontecer. Cara, eu acho que eu sou uma pessoa que eu sempre fui de observar muito os ambientes onde eu chegava. E elaborava que oportunidade aquilo poderia gerar pra mim, né? Então eu fui meio que construindo a minha história com base naquilo que eu ia vivendo, né? Então eu não tenho essa coisa de amanhã eu quero ser um VP ou isso é o que eu quero buscar. Não, né? Agora nessa posição que eu tô analisando o ambiente e vendo pra onde eu quero ir com base nisso, né? Agora o que eu posso dizer pra você que eu reflito muito sobre que eu quero ser daqui 5 anos, né? Eu quero ser um cara mais forte, eu quero ser um cara mais sábio, eu quero ser um cara mais equilibrado, ou eu quero ser um cara mais fitness, né? Acho que é uma coisa que eu tenho refletido muito, que virtudes que eu quero desenvolver na minha vida daqui pro futuro. E uma coisa que tem surgido muito eu sempre tive o desejo de fazer psicologia, né? Não vou encarar 4 anos de faculdade, mas tem um nicho aí que é a psicanálise, né? Que é um menos tempo de estudo, né? E que você pode também influenciar a vida das pessoas nesse sentido, né? E eu tenho pensado muito em como eu pego essa minha bagagem como executivo, como profissional, né? Coloco um pouco da técnica também da psicanálise, né? E consigo ajudar pessoas. E tenho pensado muito em ajudar profissionais que são pretos, né? Que têm a mesma realidade que eu, Legal. né? Que vêm do mesmo lugar que eu. Então, como eles conseguem, né, transpor seus limites pessoais, desenvolver capacidades, talentos, para eles avançarem e terem sucesso na carreira deles, né? Assim como eu tive na minha. Então, é um pouco do que eu tenho construído um pouco daqui pra frente, né? Essa vida de executivo, ela é cansativa, né? Eu não quero essa coisa de estar viajando muito, toda hora, por muito tempo, né? Então eu vejo que eu tô querendo alguma coisa que é mais estável. E, cara, eu tenho pensado muito na minha aposentadoria, né? Não vou ser executivo pra frente, pra sempre. É o plano B. Que eu não sei se o nome é mais aposentadoria. Qual é o plano B ali? Plano B, né? Então, assim, o que eu vou fazer, né? Daqui pra frente, como eu vou me manter, como eu vou seguir me desenvolvendo, né? Então, acho que é uma coisa que eu já tenho pensado até pra ter uma vida saudável até quanto dá, porque senão depois se aposenta e fica passando sufoco também não dá, né? Boa. Que bom, cara. Super obrigado, assim. Não, calma aí. Tem uma perguntinha também que a gente acabou que não fez no final quando a gente fala quando falou do lado pessoal, que assim, quais são, se eu fosse perguntar, quais são os seus superpoderes? Aquelas coisas assim, no lado pessoal precisou fazer isso. Não, chama o aluno. Não, é isso aqui. Não, esse aqui chama o César. Aquilo que você, assim, aquela habilidade especial. Cara, isso aqui eu faço bem. Isso aqui, eu sou o cara. Isso aqui eu faço bem. Cara, comunicar, com certeza. Eu acho que a minha força profissional e pessoal, ela vem da minha comunicação.
Precisou organizar alguma coisa? Não, César, vê pra gente que você consegue explicar, que consegue fazer. Eu acho que é isso, acho que eu me esforço muito pra tentar traduzir uma coisa difícil numa coisa fácil, né? Então eu sempre penso, cara, como o Wellington vai entender isso que eu tô dizendo? Eu preciso... o simples é o mais fácil do mundo. Então acho que as grandes vitórias da minha carreira, acho que vieram de uma comunicação efetiva. Perfeito. Né? De uma comunicação não violenta. Então acho que hoje o meu superpoder, né, que é o que me leva, o que me impulsiona, né, é a minha comunicação, e é você conseguir avaliar e falar assim, cara, a minha comunicação aqui tá meio truncada, ou essa pessoa não tá entendendo o que eu tô dizendo, né, ou eu não tô entendendo o que ela tá dizendo, então deixa eu revisitar, né, essa relação, né, e eu acho que relações é comunicação, como você comunica, sem dúvida. Então, ao longo da minha vida, como é um tema que eu gosto muito, então eu sempre estudei muito comunicação não violenta, você vai fazendo cursos, efetividade de comunicação, então eu fui me desenvolvendo muito nesse sentido, tanto que, né, a primeira coisa que eu paro e presto atenção numa pessoa é como ela fala. Então, na hora que eu cheguei aqui, a primeira coisa que eu prestei atenção foi como ele fala. Como ele se expressa, como ele se comunica, que tipo de linguagem eu vou estabelecer com ele. Sim, já é automático. Né? Já é automático. Então, legal. acho que esse seria meu superpoder, assim. Boa. Muito bom. E assim, pra mim, o coração do mundo é comunicação. Porque, pra mim, tudo começa com alinhamento de expectativa. Tô falando da vida profissional e pessoal. Alinhamento. A pessoa errou e a pessoa não fez isso. Mas qual a expectativa? Tudo é comunicação. Não, e dentro de casa, né? Assim, isso tem que ser um superpoder, né? Assim, num casamento. Sem dúvida. Né, você vai ter uma conversa difícil, não é chegar lá e falar o que você quer. Não, deixa eu me preparar pra essa conversa, né? Cara, olha, quando você faz tal coisa, eu me sinto desse jeito. Se você pudesse, das próximas vezes, fazer de um jeito diferente. Entender que o outro não tem bola de cristal. Então, dizer pro meu chefe, falar assim, cara, pra mim, você tá próximo é muito importante. Toda vez que você fica 3 meses sem falar comigo, isso me incomoda profundamente. Então, acho que essa coragem de você dizer o que você pensa, o que você sente de uma maneira respeitosa. Né? Acho que grandes desafios da minha vida era, pra agradar os outros, eu não dizia o que me desagradava. Né? Porque eu não tinha esse controle, né, de dizer uma coisa difícil de uma maneira tranquila, de uma maneira legal, de uma maneira calma, né? Então a gente tá lá agora em semanas de feedback, né? De meio de ano, né? E às vezes você tem coisas que as pessoas não querem escutar. Cara, qual é a melhor maneira de eu dizer isso, né? E eu acho que a intenção da fala é uma coisa que vai fazer diferença na hora de você, né, entregar essa comunicação. É o como, né? O quê? Cara, eu quero dizer isso pra essa pessoa porque eu quero que ela evolua, né, que eu quero que ela tenha sucesso, ou eu quero dizer isso que eu quero punir ela, porque eu quero criticar ela, porque eu quero julgar ela, né? Então, acho que tudo esse pacote, ele foi me ajudando a se tornar um superpoder pra mim, em casa, fora no trabalho, porque eu acho que comunicação, né? Sem dúvida, concordo. Pessoal, dica só pra um tema que ele falou aqui, cuidado com... Vou usar a palavra intimidade, não sei se é melhor, porque aquelas pessoas falam assim, já que eu tenho intimidade, eu posso falar de qualquer jeito. Não. Até nesse momento, cuidado com a forma que você vai comunicar o determinado tempo. Porque eu já ouvi algumas pessoas, não, mas a gente tinha intimidade, eu não podia... Uma coisa eu tenho intimidade e posso ser transparente, mas sempre cuidado com o que você vai comunicar, não confunda as coisas, né? Quando tem intimidade é pior, né? Porque aí você tá num lugar mais tranquilo e aí você acha que você pode falar de qualquer jeito. Verdade. Boa. Eu acho que, assim, um superpoder também é a questão da comunicação profissional. E aí, pro pessoal, eu sou um pouco diferente. Porque eu acho que aprendi, ao longo dos anos, a adequar o discurso ao ouvinte. Então, eu consigo transmitir a mesma mensagem para o time que trabalha comigo, para o board, para um diretor, isso para todo mundo, mas eu não necessariamente usando o mesmo discurso. Isso é muito importante, saber como comunicar e como criar as relações dentro do trabalho. Eu acho que isso, sim, é um superpoder profissional que eu tenho me desenvolvido. Mesmo por conta de trabalhar tanto tempo em customer service, customer care, você tem que se comunicar bem, né? Você tá o tempo inteiro... A natureza da atividade é essa. Se você não fizer isso bem, você tem que ir para outra área. Então, eu acho que é, sim, um superpoder. Mas acho que no pessoal. Por lado do pessoal, um superpoder que eu tenho, e aí talvez pegue um pouco também para o profissional, é a questão da paciência. Então, qualquer problema, eu consigo lidar com ele, que eu não vou me estressar. Nunca ninguém me viu... da vida, nem no pessoal, nem no profissional, raramente isso acontece, porque eu tenho uma super paciência. Agora, você falou assim, se der um problema para eu resolver, o que eu resolvo rápido, me pede para organizar uma viagem. Qualquer que seja para o Rio, seja para China. Eu sou aficionado em organizar viagem
sabe, detalhado. Sim, tudo detalhado. Tudo, da passagem, Passo a passo. da ida, volta, com Olha a só. estadia, com os roteiros, com tudo. E eu sou flexível também, eu não tenho aquele roteiro 7 da manhã isso, 7 da manhã isso, não, sempre vai ter um intervalo. É isso que é pensar. Eu não sou guia de turista, agora isso, agora... Não, sempre tem um horário pra se perder. Porque já teve gente que passou aqui, eu sou muito assim. Não. Mas eu não lembro agora, marido, esposa, amigo, mas de vez em quando, cadê? Vou ver, nego, não quer seguir o que eu quero, porque, pô, quero aproveitar. Lógico. Tem um horário, sabe, sempre, em todos os dias, sempre essas 2 horas é pra não fazer nada ou pra se perder em alguma coisa. Não, mas... Só não pra ir naquela joalheria lá e... Mas aspas, cara. Vamos ver se agora vai falar a verdade. Desde que seja dentro dessas 2 horas ou não. Agora, certeza. Não. Se deu 2 horas e meia, eu já vou Não, e se fala assim, não, mas eu não quero, você botou, ó, tem as 2 horas aqui, não, mas hoje de manhã eu não quero tomar café da manhã cedo, vamos trocar essas 2 horas, você também aceita? Não, hoje não. A gente aceita. Hoje era... A gente aceita desde que as prioridades sejam mantidas, tá bom? Não vamos fazer hoje, mas amanhã a gente vai nesse lugar, então a gente vai ter que fazer amanhã mais corrida. ok. Então não é liberdade, é flexibilidade. Isso. O Alonso trouxe essa questão da paciência e eu concordo com você, eu acho que é realmente um superpoder. E a gente, nessa área de customer service, customer care, atendimento, a gente tem que gerenciar muitos stakeholders, né? Então, assim, é o cliente que tem que estar satisfeito, é a área comercial que tem que estar satisfeita, são os nossos parceiros, tem que, de alguma maneira, estar satisfeito. Então, acho que essa sabedoria de comunicar e de administrar expectativas, relações, limites, né? Eu acho que ela faz diferença no final do dia, né? Porque é muitos pratos que precisam ser equilibrados, né? E você tá ali na linha de frente, né, com o cliente, e aí é uma outra pessoa que você tem que influenciar para ela falar com o cliente de uma maneira efetiva, né? Então, assim, acho que a paciência... Você tem que ser exemplo, senão não passa isso. Agora, o César fugiu, mas se eu perguntar agora para alguns amigos seus, assim, qual é o superpoder do César? Eles vão falar comunicação mesmo ou vão falar outra? Cara... Que eu já entendi que se eu perguntar do Alonso, ele fala, não, cara, tudo quem precisa de Alonso, viagem, ou até algumas organizações, não, pede pra ele que ele com ele, isso tá claro. Que organiza pra gente. Se eu for perguntar pra algum, eles vão falar comunicação, eu falar, não, pô, isso aqui também sempre é ele que faz, a gente sempre pede pra ele. Cara, eu acho que eu sou um bom amigo, eu acho que eu sou um bom ouvinte. E eu gosto muito eu gosto de receber as pessoas na minha casa, eu gosto de acolher, eu sou uma pessoa boa de acolher. Então eu sei a hora que é só a hora de escutar, porque a pessoa quer só desabafar, né? Eu adoro receber as pessoas na minha casa e eu vou receber as pessoas na minha casa com o melhor que elas merecem, né? Então legal. Eu vou fazer uma super entrada, eu vou fazer uma super janta, quero o melhor cozinha? vinho. Você Não cozinho nada, eu compro. Esse não é o superpoder, né? Não é o superpoder. Mas e é engraçado, eu recebi uma amiga outro dia, na verdade uma amiga do meu companheiro, trabalha junto com ele, o marido dela falou assim, eu nunca fui tão bem recebido por uma pessoa na minha vida. Ó, que legal. Da pessoa chegar, ter uma mesa posta, de ter alguém servindo ela. Então, cara, eu acho que é isso. Acho que se perguntasse pros meus amigos, eles iam falar assim, cara, e na casa Olha uma dele... coisa excepcional que fez recente aí, que deixou... Sim, que deixou marca, exatamente. Então, acho que é isso. Legal. Acho que é acolher, receber as pessoas. Boa. Acho que... Bom demais. Muito bom. Pessoal, assim, eu queria super agradecer por esse momento incrível, que assim, eu sempre saio daqui cada vez mais e dias especiais, pessoas especiais, parabéns pelas pessoas incríveis que vocês são, pelas histórias de vocês. Obrigado por vocês terem topado compartilhar essa história incrível, que pra mim foi incrível. Imagina pra quem tá assistindo, né, Fernando? Pra gente foi incrível, imagina quem tá assistindo. A hora voou. É óbvio, obrigado por esse presente que vocês me deram de trazer esses profissionais incríveis aqui. Acho que tem milhões de aprendizado, né? Mas acho que alguns que ficam muito na cabeça aqui, que principalmente quando a gente trabalha diversos níveis e normalmente espalhados, né? A gente tomar um cuidado com as suas histórias para você não achar que você é menos do que você é. E eu acho que ficou muito claro e acho que esse eu não vou chamar de mal, né? Mas isso é mais comum do que se imagina. Sim. As pessoas estão aqui, não, isso não é... Acho que não é pra mim e eu não tô bem pra isso. Eu tô muito mais preocupado. É muito mais acho do que realmente é. E talvez você tenha muito mais ensinado para aquelas pessoas ou para aquele ambiente do que aprender. Então acho que pra mim foi super incrível. E aí, pra fechar, eu queria o seguinte. Primeiro, relembrar a rodada de arrobas, quem quiser acompanhar vocês, rede social, quem, enfim, que postam, que acompanha. E que vocês fizessem um fechamento, um recado final pra quem tá assistindo. Tivesse que dar uma dica, um recado, uma frase, o que vocês quisessem. E aí também o Fernando, depois desse bate-papo, também deixa a frase, mas que o presente final aí pra turma uma mensagem, um recado final. Mais de uma vez,
obrigado por esse presente, vocês estarem aqui junto com a gente hoje. Foi demais. Obrigado a vocês pelo convite de novo. Obrigado, Flores. Obrigado, Fernando. Obrigado, Hélio. Obrigado, César, por compartilhar a rodada com a gente. A gente trabalhou junto já. A gente nunca parou pra ter esse tipo de conversa. A gente nunca tomou um café junto. Mesmo? Quando tomou café era pra falar de trabalho, talvez. É o que a gente fala, né? Olha, tá ali no dia a dia. Tá ali no dia a dia. Eu acho que, assim, Alonso Silveira, em todas as redes sociais, junto. Mas tá em todas, até no TikTok fazendo dancinha. TikTok eu não tenho. Eu não sou tão assim. Eu acho que um recado que eu tenho, e é um lema também, assim, pra todo mundo que tá passando por qualquer momento, assim, calma, tá tudo bem, vai dar tudo certo. Se ainda não deu certo, vai dar em algum momento. Então acho que a paciência a gente leva pra vida, porque as coisas... Todo mundo tem momentos mais atribulados. Acho que a gente tem que saber que vai dar tudo certo em algum momento, mas tem que ter a paciência e persistência. Outra coisa que eu acho que também, através da minha história, que eu trago como lição, é que toda vez que a sorte me encontrou, eu estava trabalhando. Nada foi por acaso. Muito bom. Eu acho que as pessoas elas têm que acreditar nelas mesmas. E conversar com o César aqui hoje com vocês reforçou algumas coisas positivas minhas que talvez eu tinha esquecido. Que fica, sabe? O impostor tá aqui de um lado falando que você não é bom o suficiente nisso, mas tem um anjinho mais calado do outro lado falando, não, tá, é assim. Então, relembrar esses momentos foi muito positivo pra mim. Então, acho que se um recado que eu quero dar pra todo mundo é que caso a sorte chegue para vocês, esteja trabalhando para isso acontecer. E trabalhando, às vezes, dependendo do momento de vida, é abrir mão de sair para tomar cerveja com os amigos para estudar para passar no vestibular. Boa. Perfeito. Às vezes, largar a mão de assistir uma série que você quer muito para poder ler um livro que vai te ajudar em alguma coisa mais na frente. Ou conversar com alguém no seu trabalho. Então, assim, se dedique a você, que você é dono da tua história. Ninguém vai fazer por você o que você vai ser no futuro. Então, acho que acreditar, persistir e insistir no seu sonho é muito importante. Boa. E você falou só um tema, eu já falei algumas vezes aqui, gente, o equilíbrio não é assim. Tem hora que você vai lá em cima, tem que fazer um esforço. E tá tudo bem. E aqui pra você ganhar isso lá na frente pra equilibrar. Não vai ser sempre assim. Boa. Show, obrigado, valeu. Não, primeiro agradecer aí o Wellington, né, o pessoal da Pluris pelo convite, pela oportunidade. Fiquei muito feliz de participar, de conseguir falar e ter uma conversa honesta, né, num ambiente seguro, de confiança. Acho que a gente falou muito aqui sobre o que é real, né? Sim, Às vezes a gente vai, né, para esse Olimpo dos executivos, onde todo mundo parece perfeito, mas eu acho que humanizar isso e dizer a correria, a insegurança, os desafios que é para você tá nesse lugar, né? Eu acho que isso humaniza as outras pessoas e faz com que as outras pessoas falem assim, poxa, eu tenho isso também, né? Então, assim, também posso chegar lá. Então, acho que esse trabalho é muito importante, Wellington, de na verdade, acho que gerar esperança no coração das pessoas. Boa. Né? Não tá num lugar da vaidade, onde a gente vai mostrar quem sabe mais. Mas eu acho que é um lugar de mostrar a caminhada, né? Que cada um fez para inspirar outras pessoas, né? A fazer essa caminhada também. Então, acho que é um trabalho bem importante aí nesse sentido. Valeu. Eu sou uma pessoa muito que eu observo muito comportamento, né? Assim, principalmente na minha vida. E eu acho que é importante a gente perceber quais são as nossas tendências de comportamento que menosprezam a nossa vida ou diminuem a nossa vida. Porque se a gente tá vivendo circunstâncias que não são boas, foi a gente que se colocou lá. Ou porque a gente permitiu que fizessem coisas com a gente que a gente não gosta, ou que a gente se colocou ou se permitiu. Ou algum comportamento nocivo que a gente tem. Então, acho que, cara, o que eu tô fazendo de certo ou de errado pra estar onde eu tô? Então, acho que o ambiente que a gente vive, ele é uma grande resposta de quem a gente é. E aí, eu acho que esse segundo passo do autoconhecimento, né? O que meu tá me conectando a essas pessoas, a esse lugar, e o que eu preciso mudar pra ir pra uma circunstância diferente, né? Porque eu acho que quando você muda das duas, ou aquelas pessoas vão mudar junto com você, ou você vai sair do campo de visão daquelas pessoas. Você vai se conectar num lugar que tá mais alinhado com quem você é, né? Então, né, se eu pudesse deixar uma mensagem aqui, eu acho que a primeira mensagem é um pouco do que o Alonso disse, de você acreditar na grandiosidade da sua vida, né? Boa. Mas a grandiosidade da sua vida vem em você refletir sobre os seus pontos fracos, né, os seus pontos fortes e como eles se traduzem em comportamento, né? E recalcular a rota sempre, né? E uma coisa que eu ouvia muito de uma amiga do budismo, que ela falava assim, confia, filho, confia, né? Ela falava muito confia. Então, você levava o problema, ela falava assim, confia que vai. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer que se você tá dando o seu melhor, e se você tá sendo honesto com você, honesto no sentido de criar uma visão correta daquelas circunstâncias,
as coisas vão acontecer pra você. Perfeito. Então confia. Boa. Boa. Excelente. Muito bom. E aí, meu amigo? Calma aí. O ótimo ponto que ele falou agora aqui, só pra abrir um... Eu metendo abrir as aspas, mas eu gosto de pegar algumas palavras que é assim... O seu melhor. Não é o melhor do que o outro. É isso aí. Assim, se você está dando o seu melhor, cara, vai. Não é ficar preocupado em ser melhor do que as pessoas... Não, eu tô melhor do que o outro. Aí você tá dando o seu melhor. Você não tá dando nem o seu melhor porque você tá preocupado em ser melhor do que os outros. Ótimo ponto. E é um ponto que faz toda a diferença, né? Mas, mais uma vez... Obrigado, amigo. Obrigado. Eu vou aproveitar aqui e responder uma pergunta que você sempre faz. Quando você diz, o que você fez naquela semana, naquele dia que marcou? O que nós fizemos hoje aqui, o que você está fazendo, eu ouso dizer para quem está em casa, a gente está marcando a vida de muitas pessoas. Ouvir a história do Alonso, a história do César, o que vocês trouxeram aqui pra gente, hoje é um dia que a gente está marcando a vida das pessoas. Sem dúvida. Então, muito obrigado. Como é que parabéns. Como é que te acha? Me acha no LinkedIn, Fernando Camargo. Minhas redes sociais, Fernando Camargo, você vai me achar. Então, obrigado, gente, pela oportunidade. Muito bom mesmo. Acho que é um dia inspirador aí pra todo mundo. Aproveitem o conteúdo muito bom. Obrigado. Espero que vocês tenham curtido também, pessoal. Espero que vocês tenham curtido assistindo aí. Até o próximo episódio. Valeu. Tchau, valeu, gente. Pessoal.